Eu tô ameaçado de morte. Você acha que você devia estar aqui mesmo? Não se expõe. Vai pela moita. Esse tipo aqui, o senhor já deve saber mascar. Isso aqui vai pegar fogo, bicho. Hã? Oi, meu nome é Henrico. Oi, meu nome é Júlia. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. Feliz Ano Novo, gente! Primeira aparição do Gêmeos em Prosa em 2026. E feliz 2026! A gente tá terminando o mês de janeiro, na verdade, mas como a gente não tinha desejado pra vocês diretamente aqui no nosso feed do podcast, então, feliz Ano Novo pra todos! Né? Eu e a Júlia, a gente passou pela primeira vez em uns 4 anos, né? O Ano Novo juntos, foi muito maravilhoso. Sim, o Henrico não trabalhou. No Réveillon pela primeira vez. Eu trabalhei no Ano Novo uns 2 anos seguidos. Fui liberto ano passado, graças a Deus. Começando 2026 com o pé direito. E começando 2026 pro Gêmeos em Prosa com o pé direito também. Nosso primeiro episódio do ano. Abrindo alas para nossa cobertura do Oscar. Você que acompanhou o podcast ano passado, no início do ano, a gente fez nossa primeira cobertura do nosso jeitinho, claro. A gente falou sobre Ainda Estou Aqui, a gente falou sobre Flow, a gente falou sobre a corrida, sobre as vitórias, sobre as polêmicas. Sobre a Nora. Sobre a Nora. Falamos bastante sobre a Nora. E esse ano não poderia ser diferente, ainda mais que, pelo segundo ano seguido, temos a presença do Brasil nessa edição. Então, os indicados ao Oscar de 2026 saíram na última quinta-feira, 22 de janeiro. E então, na verdade, né, a corrida do Oscar acontece meses antes, mas agora a corrida está, de fato, iniciada oficialmente. E para esse ano, a gente tem a presença do Brasil, seguindo o legado de Ainda Estou Aqui, e da Fernanda Torres, claro, que ano passado foi uma das figuras mais marcantes da premiação. E a gente tem, na verdade, 5 indicações do Brasil ao Oscar desse ano. 4 de O Agente Secreto, incluindo Melhor Ator por Wagner Moura, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme, e a gente também foi indicado a mais nova categoria, primeiro ano com a categoria de Melhor Elenco no Oscar. Então, O Agente Secreto foi contemplado. Além disso, a gente tem a indicação que eu acho que tá sendo pouco falado, deveria estar tendo mais holofotes pra ele, do Adolfo Veloso pela melhor fotografia de Sonhos de Trem, do filme Sonhos de Trem. Eu acho que o Brasil tá falando pouco sobre o Adolfo Veloso. Vamos ver se isso vai melhorar agora até a corrida do Oscar, né? Mas... Sim, Sonhos de Trem não é um filme brasileiro, mas Adolfo Veloso é um profissional brasileiro e um profissional incrível. Eu ainda não assisti Sonhos de Trem. Nem mas, inclusive, é uma produção da Netflix, você sabia disso? Não. Ah, que loucura. A Netflix tá atirando pro Oscar nos últimos anos, né? Tem sempre colocado. Eles estão com Sonhos de Trem, eles estão com Frankenstein. Que, inclusive, Frankenstein também tá indicado na categoria de melhor fotografia. Então vamos ver quem vai levar melhor, quem a Netflix vai querer fazer campanha. Enfim. Eu espero que seja Sonhos de Trem. Esse é um ano muito dramático, porque temos muitas indicações do Brasil, e o que deixa a coisa extra ansiosa. E, tendo nova campanha, temos novas narrativas e novos dramas, né? Então, na época de Ainda Estou Aqui, a gente tinha toda a tensão envolvendo Emília Pérez, envolvendo a Nora, envolvendo a Substância, né? Os principais filmes ali que competiam com Ainda Estou Aqui. E para O Agente Secreto, a gente também tem grandes nomes aí na corrida. E, mais uma vez, como de costume, nós somos meio azarões. Mas a esperança é a última que morre. E nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E com tudo isso, pra abrir essa temporada do Oscar aqui, como o Henrico falou, a nossa cobertura do Oscar, nada mais justo do que a gente dedicar um episódio completo pra ele, O Agente Secreto. Isso aí. Então a gente vai discutir sobre o filme, que é um filme muito denso. É um filme que a gente, na verdade, não sabe muito bem quanto tempo vai ter esse episódio, porque tudo depende um pouco do quanto essa conversa vai se estender, de quantas tangentes a gente vai criar, porque é um filme muito denso, é um filme que
um elemento pode se ramificar em 10 mil assuntos diferentes, porque é um filme muito rico. E, enfim, a gente amou o filme e a gente quer muito falar sobre ele. E também, depois do bloco sobre o filme, a gente vai falar, né, um pouco mais sobre a premiação, um pouco mais sobre as indicações e qual é a prospecção do filme para esse ano no Oscar de 2026. Vamos nessa? Vamos. Bom, pessoal, sobre o que é O Agente Secreto. O Agente Secreto é um filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho, um diretor já renomado e famoso aqui no Brasil. Amigo do Henrico. O Kleber. A Julia enche meu saco, porque o cara tem um nome longo, gente. Então eu falo só Kleber. Quando eu falo só Kleber, a Julia fica, ué, seu amigo pessoal, o que você quer que eu faça? Ai, não dá, gente. Kleber. Kleber pode ser o Kleber da esquina. Pode ser o Kleber que ele conheceu no trabalho. Tipo, que Kleber? É o Kleber. O único Kleber existente. Kleber Mendonça Filho. Não é o único Kleber existente, você sabe disso. Mas o Kleber Mendonça Filho é um dos principais expoentes da geração dele de diretores. É um diretor recifense, e isso é muito marcante na filmografia dele, porque a gigantesca maioria dos filmes dele se passam em Recife. E não poderia ser diferente em O Agente Secreto. Esse filme se passa no Brasil de 1977, e a gente acompanha a trajetória de Marcelo, interpretado pelo Wagner Moura, que retorna para Recife, sua cidade natal, em pleno carnaval para se abrigar e reencontrar seu filho durante um período de crise. Lembrando que 1977, faz as continhas, se passa durante a ditadura militar, mas esse não é o filme de ditadura que a gente... Tá acostumado a ver, né? Costuma associar de forma direta, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Enquanto a gente tava discutindo, escrevendo a pauta, beleza, vamos escrever uma sinopse. Não tem muito como escrever uma sinopse, tipo, definir o filme de forma muito direta, porque o filme deliberadamente não te dá informações quando você começa. Então qualquer informação que a gente pudesse dar pra vocês agora, aqui, de começo, seria spoiler. Essa é uma escolha deliberada do filme, de te colocar nesse lugar de confusão. Na realidade, eu acho que é um dos objetivos ali, né, do diretor, é que você vá descobrindo as coisas com o decorrer dos acontecimentos. Então, ia tirar um pouco da graça. É claro que a gente vai falar sobre algumas coisas, alguns elementos do filme, então, naturalmente, a gente vai tocar na história dele. Sim, esse episódio terá spoilers. Então a gente já deixa claro que é legal que vocês já tenham assistido o filme pra escutar essa conversa aqui, e até pra que vocês juntos consigam refletir um pouco, talvez até conversando com seus próprios amigos e concordando ou discordando da gente depois pra comentar aqui no episódio, nas redes sociais, enfim. Sem dúvidas. Inclusive, isso é muito importante, né? O alerta de spoiler está aí. E a gente recomenda que você assista o filme antes, pelo amor de Deus, porque... Pra mim, a experiência de assistir esse filme, de mergulhar nessa experiência sem ter informações prévias, ela é muito única. É um tipo de fluxo de consciência que é parte do que faz esse filme ser esse filme. Então, a proposta é essa. Então, confia na gente, vai assistir o filme, não pesquisa sobre a história, não vai atrás, assista, mergulhe na experiência e depois embarque na conversa com a gente, porque, inclusive, a partir disso a gente consegue também ter insights mais ricos, né? Sim. Depois que a gente entra em contato com o filme, enfim. Desliga o TikTok e o Twitter e vai assistir o filme no cinema. Aproveita. Exato. Pelo amor de Deus, veja esse filme no cinema. Sim, muito bom. Como o Henrico deu essa introduzida aí no nosso diretor incrível, Kleber Mendonça Filho, eu acho que é impossível a gente não tocar no assunto, falar um pouco sobre ele, sobre a filmografia dele, justamente porque O Agente Secreto, ele é um filme que ele segue muito a linha de raciocínio do Kleber Mendonça Filho no restante da filmografia dele. É importante dizer pra vocês aqui também que o Kleber Mendonça Filho, ele é um cara que, tipo, ele não tem uma filmografia muito extensa. Então, ele começou na carreira de diretor depois de alguns anos, então já trabalhando dentro da indústria do cinema, mas ele era crítico de cinema. Sim. Então, é interessante justamente porque, assim, se vocês tiverem a chance, é possível assistir todos os filmes dele em curto período de tempo. Sim, não é muito difícil. Na verdade, uma coisa interessante é que o Kleber Mendonça Filho, na verdade, ele começou
como diretor de curtas-metragens. No documentário Retratos Fantasmas, de 2023, que inclusive ele é um documentário sobre a história de Recife, sobre a história dos cinemas de rua de Recife, que foi a pesquisa que embasou o roteiro de O Agente Secreto. Ele fala sobre a casa dele, como ele gravou muitos filmes na casa que ele cresceu, na rua em que ele cresceu. Inclusive, a minha parte preferida desse documentário, desse filme, é essa parte. Exato. E ele gravou muitos curtas na casa dele. E também foi a rua onde ele cresceu que foi... que serviu, né, como cenário pro primeiro longa-metragem da carreira dele, que é O Som ao Redor. Que pra muitos, inclusive pra mim, é o meu xodó do Kleber Mendonça Filho, é o meu filme favorito dele, que é um filme impecável. Você não conseguiu assistir no fim das contas, né, Julia? Então, não consegui assistir. Eu acho que foi o único filme que ficou faltando, na verdade, pra eu fechar aí a minha maratona de Kleber Mendonça. Mas eu pretendo assistir. É que até o momento dessa gravação não foi possível. Mas o Henrico aí vai ter os insights com relação ao filme e a gente vai conversando sobre os outros que eu vi também. Sim, eu acho que é um filme que dialoga muito com O Agente Secreto por serem temas muito parecidos. Porque é um filme sobre a rotina de uma rua na zona sul de Recife. E todas as seus atritos, seus conflitos, suas contradições, todas as tensões múltiplas que existem ali, tensões de classe, tensões de raça, tensões de gênero, e como todos esses elementos, eles regem como as nossas dinâmicas sociais, muitas vezes de forma com que a gente não percebe. Não é um filme discursivo, né? Ele não joga isso na sua cara. Ele te coloca nesse cenário e ele te coloca pra enfrentar esse cenário que, na verdade, é o cenário mais mundano que você poderia imaginar. É uma rua, não existe ninguém ali que é uma figura importante. São todas pessoas banais vivendo suas vidas banais. Assim como a gente. É exatamente esse elemento mundano que faz o filme ser tão combativo, nesse sentido de te colocar para enfrentar seu próprio reflexo, de alguma forma. E O Agente Secreto, eu acho que faz exatamente isso também. Sim, né? eu acho que isso é um ponto em comum dos filmes do Kleber Mendonça Filho, porque Aquários também segue essa linha de raciocínio, assim. É tipo uma história meio corriqueira, assim. Claro que tem um enredo, mas não necessariamente é uma coisa super, sei lá, com grandes figuras, não sei, uma coisa muito explosiva. São narrativas, entre aspas, mais simples, mais profundas na sua realidade. E eu acho que essa é uma característica que, pra mim, é a minha favorita do trabalho dele. Eu gostei muito da experiência de assistir os filmes dele justamente por conta disso. Que é essa coisa de, tipo, cara, no dia a dia a gente vive experiências muito intensas. Basta você prestar atenção nisso. E aí ele te enfia em 2 horas e meia de filme a partir de uma perspectiva de uma pessoa comum. E aí, eu acho que é dentro disso que a gente faz as grandes reflexões pra nossa própria vida. Então, eu acho que essa é a característica que eu mais gosto do trabalho dele. Sim, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas os filmes do Kleber são alguns dos meus filmes favoritos. Não só meus filmes brasileiros favoritos, mas meus filmes favoritos geral. Ele é um dos meus diretores favoritos. Eu gosto muito como ele deliberadamente, todos os filmes dele dialogam entre si. E eu acho curioso também porque os filmes dele costumam ser acompanhados de um atrito político não só dentro como fora também, né? Inclusive, o Kleber tem um histórico de atrito com a Academia Brasileira de Cinema. E eu acho legal a gente pontuar isso, né? Com exceção de O Som ao Redor, todos os filmes do Kleber Mendonça Filho foram exibidos em Cannes. Aquários, Bacurau e O Agente Secreto fizeram parte da sessão de competição, né, do festival. E Retratos Fantasmas estava na seleção especial, foi um filme exibido na seleção especial, mas não competiu. Uhum. E em 2016, em que ele competia com Aquários, uma coisa muito curiosa aconteceu no tapete vermelho do dia de exibição do filme, em que basicamente toda a equipe do longa apareceu com cartazes e papéis anunciando que o Brasil passava por um golpe de Estado.
Porque, Foi a época do impeachment. caso vocês não se lembrem, 2016, impeachment de Dilma Rousseff. Tudo isso atrelou o filme a um momento político e... Enfim, o Kleber Mendonça Filho é um cara super vocal e não poderia ser diferente, não só dentro dos filmes, como fora dele também. E por conta disso, no final do ano, pro Oscar do ano seguinte, era o governo Temer, e o governo Temer deliberadamente boicotou Aquarius, que era o filme com maior chances de conseguir uma vaga no Oscar, e ele não foi selecionado, não foi submetido pela Academia Brasileira, deliberadamente pelo próprio governo Temer, óbvio. Foi um boicote mesmo. E aí, seguindo nessa mesma linha, Bacurau, que foi lançado em 2019, governo Bolsonaro, também não foi submetido pela Academia Brasileira de Cinema para o Oscar. E eu acho interessante porque Bacurau, na época, né, o filme que foi submetido foi A Vida Invisível, do Karim Ainous, que é um diretor que eu adoro também, e A Vida Invisível é um ótimo filme, mas Bacurau foi um filme que foi muito comentado. Eu acho que foi o filme mais comentado do Kleber Mendonça Filho naquela época, Total. justamente pelo momento em que ele foi lançado e por conta também da temática, que eu acho que Bacurau é o filme mais frontal dele, né? Porque é o filme mais fantasioso também, né? Em que ele se passa numa espécie de futuro distópico, meio hipotético, onde a gente nem sabe exatamente em que período ele se passa. E a gente tá falando de um filme em que uma cidade pequeníssima no interior de Pernambuco é tirada do mapa e mercenários gringos invadem a cidade pra matar todo mundo. Tipo assim, tudo meio bizarro e ao mesmo tempo é um filme com um discurso mais, tipo, jogado na sua cara. É sobre isso que estamos falando, não estou escondendo nada, né? E esse filme foi tão comentado naquele ano que até hoje ele é meio que símbolo dos esquerdomachos. Ele virou Sim. meme. O símbolo de esquerdomachos serem fãs de Bacurau. Não, isso não tira nem um pouco o valor do filme, é um ótimo filme. Mas pra você ver como esse filme ficou realmente famoso. Foi a partir desse filme que eu conheci o trabalho do Kleber Mendonça Filho, inclusive, porque eu não tinha assistido os outros filmes dele, nem Aquarius. Aquarius eu assisti, na verdade, essa semana, a primeira vez. Então, esse filme realmente ficou na boca do povo. E a tendência era que ele fosse indicado, submetido para tentar a indicação ao Oscar, né? Mas isso não aconteceu naquele momento, não tirando o crédito de quem foi indicado. E esse ano ele quase não foi indicado, né? Esse ano, né? Ano passado, de qualquer forma. Porque houve toda uma polêmica em relação à escolha da Academia Brasileira por conta de outro filme, que também foi muito comentado, que é Manas. Que é um filme... Que a gente não assistiu. A gente não assistiu, então assim, não vamos discutir sobre o filme em si, tá bom? Mas é um filme que fala sobre tráfico humano, e é um filme que é centralizado na história de mulheres, e é um filme que, todas as vezes que eu escutei sobre ele, escutei só elogios. Então assim, não vou entrar nesse mérito. Porém, fatos óbvios. O Agente Secreto tinha acabado de passar por uma campanha muito bem sucedida em Cannes, venceu 2 prêmios em Cannes, venceu o melhor diretor e melhor ator. As chances pro Oscar eram muito grandes de indicação. E no meio de toda essa campanha em que a indicação da Academia Brasileira era meio que garantida para a maioria das pessoas, mais de 70 empresários de ramos distintos lançaram uma carta aberta para a Academia Brasileira, suplicando para Manas ser indicado, falando que era um tema muito urgente. Um tema muito urgente, vocês lá ligam pra isso, porra? Lobby do caralho, entendeu? Então, a carta não caiu nada bem. Era um boicote, né? Total. A carta não caiu nada bem. O público caiu em cima da Academia Brasileira. Não seria a primeira vez em um país que o filme favorito não é submetido por seu país. Isso aconteceu com Anatomia de uma Queda, inclusive, em 2024, que ele foi indicado, salvo engano. Foi um dos filmes mais indicados daquele ano, venceu prêmios e não foi indicado ao melhor filme internacional por conta disso. Então, muita gente ficou preocupada nesse sentido, houve um backlash em cima disso e meio que a Academia Brasileira peidou na farofa, indicou Agente Secreto e é isso. E que bom, né? Mas para você ver a quantidade de tensão política que envolve não só o Kleber Mendonça Filho, mas os filmes dele também, né? Sim. E eu acho que é um pouco diferente da situação de Ainda Estou Aqui,
que era um filme muito mais unânime. Uhum. Tipo, claro que assim, sei lá, os ultradireitistas vão detestar de qualquer jeito, sabe? Mas eu sinto que o Agente Secreto e o cinema do Kleber Mendonça Filho, assim, como um todo, principalmente por ser um cinema que tá fora do eixo Rio-São Paulo, um cinema, né, pernambucano, com outra escola e com outra abordagem, ele trabalha com um tipo de abordagem que incomoda mais também, né? Que deliberadamente incomoda mais. E a pessoa dele é uma pessoa mais, entre aspas, polêmica, né? Então, Exato. essas tensões políticas, elas são muito mais pessoais do que qualquer outra coisa. Elas são realmente, tipo, ataques àquela pessoa. Eu vejo dessa maneira, pelo menos, assim. Tipo, nunca é só técnico. E sempre envolve muitas tensões entre pessoal, assim. E, tipo, o Walter Salles, que foi o diretor de Ainda Estou Aqui, querendo ou não, ele tem menos conflitos com a Academia Brasileira de Cinema. Isso não significa que os filmes dele não tenham suas próprias subversões ou não querendo ditar qual é o posicionamento político dele. Mas ele tem menos conflitos do que o Kleber Mendonça Filho. Inclusive, tem gente que fala que o Kleber Mendonça Filho é um mala, que ele é, tipo, meio chatão. E assim, gente, você pode ver a entrevista dele e tudo mais. E a real é que eu não ligo se o Kleber Mendonça Filho é um mala. Tipo assim, essa é a verdade. Tipo, porque eu não gosto do Kleber Mendonça Filho, eu não conheço o cara. Eu gosto dos filmes dele. E os filmes dele têm muito a dizer. Então, pra mim, é nisso que eu me interesso. E é isso, se os filmes dele têm impulso, né? Eles têm visibilidade pra uma premiação como o Oscar, como outras, né? Como o Globo de Ouro, que a gente nem falou, mas venceu o Globo de Ouro, isso foi muito importante, a gente não falou ainda, né? Sim. Venceu o Globo de Ouro de melhor filme internacional e de melhor ator por Wagner Moura. Por que não celebrar isso, sabe? Ainda mais sendo um filme de um cinema pernambucano, de uma escola que é muito vocal, né, na história do cinema brasileiro, mas que nem sempre recebeu esses holofotes e que é um holofote que é merecido, são filmes fodas. Sim. Porra. Enfim. Seguindo essa mesma linha de raciocínio de todo o trabalho do Kleber Mendonça Filho, esse filme ele tem toda uma ambientação no Recife. Então, houve um trabalho muito bem feito, inclusive, né, Henrico, de reconstrução de cenários, da própria cidade em si, né, a ambientação da cidade do Recife dos anos 70. Justamente houve esse trabalho tão bem feito porque a cidade é como se fosse um personagem em todos os filmes do Kleber Mendonça Filho, assim. Ela é um personagem em Aquários, ela é um personagem em Um Som ao Redor, e ela é um personagem aqui em O Agente Secreto também. Então, houve esse trabalho que, assim, eu acho, escutando de pessoas que eu acompanho, que são recifenses, eu acho muito louco, porque eu acho que essa foi a coisa que eu mais escutei, assim, tipo, nossa, meu Deus, ele fez essa reconstrução muito bem feita, assim, tipo, muito detalhada, com muito cuidado. Ele não poupou esforços, inclusive com cortes para evitar tanto trabalho. Quando tinha que passar por uma escadaria que poderia ter cortado e ido direto para o escritório, por exemplo, facilitando o trabalho, não, ele não poupa esforços, ele faz toda a cena da escadaria. Quer dizer, ele teve que mexer em... Ele não, né? Todo o trabalho da equipe de arte... Eles tiveram que mexer em tudo, né? Foi um trabalho muito minucioso, assim, e é uma das minhas coisas favoritas sobre esse filme, assim. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo, pra caralho. Eu estive em Recife ano passado. É uma coisa curiosa. Inclusive, eu fui pra Recife com os amigos. Eu, na verdade, estava acompanhando 2 amigos e o Emerson a trabalho. Emerson, meu namorado. E... inclusive, um detalhe engraçado é que a gente se hospedou. Isso foi também uma escolha proposital. A gente se hospedou no prédio do filme Aquários. Deve ter sido muito legal. Na vida real, ele se chama Edifício Oceania. E ele é um edifício que ele tem, tipo, vários blocos. Tem bloco 1, bloco 2, bloco 3. A gente não se hospedou no bloco principal porque ele era muito caro. Mas a gente, para todos os efeitos, estava em um apartamento no edifício Aquários e foi super legal. E eu conheci um pouco da cidade, como estávamos a trabalho, não pude explorar muito, mas conheci um pouco. Porque assim, eu não tenho uma relação emotiva com a cidade, mas essa abordagem do Kleber, isso me dá muita... Eu gosto muito disso, como os filmes dele
transborda uma paixão pela cidade, tipo, pelo jeito que ele filma os cantos da cidade, o centro, as pessoas. É um filme que transborda paixão, ele realmente ama esse lugar. E ao mesmo tempo ele não esconde as contradições dessa cidade, né? Tipo, ele não esconde o quanto essa cidade também tem um lado sujo, mas que ele também tem um lado bonito. E é muito doido, porque os filmes dele fazem exatamente isso, né? Os filmes dele colocam esses dois lados em atrito constante. Isso te coloca em atrito também com essa cidade. É muito maluco. No Agente Secreto, né? Ele não poupa detalhes quando vai mostrar, tipo, sei lá, cenas nas praças. Ele não mostra uma praça higienizada. Ele mostra aquilo como realmente é, sabe? Pessoas se pegando no meio da rua, sujeira no chão, que é o Brasil, né? Tipo assim, a mesma coisa você gravar um filme em São Paulo e não mostrar, tipo, o centro de São Paulo, só mostrar as coisas limpinhas. Não é uma perspectiva moralizante também, né? Exato. É o que é, e ele mostra o que é, né? E como eu estive lá, é muito doido identificar pontos de Recife estando lá. Um lugar que eu não pude ir, que na verdade eu não fui porque a gente não teve tempo e eu também nem passou pela minha cabeça e hoje eu me arrependo, o Cinema São Luís, que é um dos únicos cinemas de rua que restaram, que sobreviveram de Recife, e é um ponto marcante desse filme, né? Grande parte da trama se passa dentro do Cinema São Luís, e é um filme que também aborda outros cinemas de rua, como a gente falou, é um dos temas principais de Retratos Fantasmas, e a pesquisa tá bem evidente aqui nesse filme. E é um filme que trabalha também com memória cultural, né, da cidade. Então tem o cinema, e os cinemas de rua sempre foram muito marcantes na cidade. O início do filme, ele trata muito sobre a história de um ataque a tubarão. Que é uma coisa que é comum lá. Exato, né? Tem a praia de Boa Viagem, que é uma das praias com maior incidência de ataques de tubarão do mundo. O mar lá é... Sim, você não pode entrar. Sim, as pessoas não é uma praia de banho, tipo, as pessoas não entram no mar justamente por isso. E ele brinca com essa memória cultural também, porque a trama começa com isso, né, com um tubarão que é encontrado em uma perna encontrada dentro do tubarão. E ele também brinca com uma lenda que eu não conhecia com o filme, mas que é a lenda da perna cabeluda, que é uma figura cultural de Recife também, né? Se tornou uma lenda da cidade e que é uma lenda, inclusive, que foi criada nesse período durante a censura dos jornais na ditadura militar. Basicamente, o que acontece é que os jornais, eles passavam por censuras muito pesadas e muitas vezes censuras meio que em cima da hora, antes da distribuição do jornal do dia seguinte. E os jornais, eles precisavam dar um jeito, né? Precisavam completar os espaços faltando. E como eles faziam isso? Inventavam coisas. Então é desse jeito que surgem histórias como a perna cabeluda, que se torna literalmente uma matéria de capa de um jornal, numa história totalmente inventada. Uma lenda de uma perna que atacou pessoas na rua. E uma coisa que o Kleber Mendonça Filho fala em entrevista também é que não é exatamente que as coisas não aconteceram, mas ao invés de você noticiar que soldados do exército brasileiro atacaram jovens em uma praça e humilharam jovens em uma praça, você noticia que foi uma perna cabeluda, uma perna suspensa e... Que saiu dando chute na cara de todo mundo. Saiu dando chute na cara de todos, assim. Então... Sim, mais fácil, né, de noticiar. Então é muito maluco, porque isso também se tornou uma figura cultural da cidade de alguma forma, né? Inclusive tem uma cena que é até meio desconexa do filme todo, que meio que é uma cena que retrata o ataque da perna cabeluda, que é um momento todo cheio de referências de terror trash, em que a perna tem aquela música bem canastrona, a perna chutando as pessoas e as pessoas gritando daquele jeito super bem, sei lá, tipo um filme bem tipo de aquele terror dos tomates assassinos, sabe? E é uma cena que é meio bizarra, né? Só que ao mesmo tempo ela não é tipo desconexa do filme, né? Ela brinca com os temas do filme, que é um filme super conectado com a cultura do cinema também, o Cinema São Luís. Durante o filme, por conta do ataque de Tubarão, o filme Tubarão, ele do Steven Spielberg, ele volta a ser exibido no cinema. Tem também referências ao filme Agente Secreto, do Alfred Hitchcock, que é um filme dos anos 30,
que aí também é o que puxa o título do filme, né? O Agente Secreto. E várias cenas são referências de clássicos do cinema internacional e do cinema brasileiro também. Então eu gosto muito porque, justamente pela bagagem que o Kleber tem de crítica, ele também é uma pessoa com muita bagagem de cinema, e ele é uma pessoa que ama cinema, e os filmes dele transbordam isso também. Totalmente. E aí, esses elementos que, teoricamente, eles não têm nada a ver com a história, eles dialogam diretamente com vários elementos de todo o conflito principal e dos personagens em si, né? Porque, sim, novamente, nesse filme, diferente de, tipo, O Som ao Redor e até mesmo Aquários, ele tem um conflito um pouco mais latente, assim, mais violento, mas, contudo, porém, entretanto, ele continua seguindo a linha de raciocínio dos demais filmes, que são, tipo, que é mostrar detalhes corriqueiros da vida daquelas pessoas. Então, é isso, tipo, o Fernando, o filho do Marcelo, ele queria ver Tubarão no cinema. E aí, tipo, tem toda aquela cena, aquele misticismo do ataque do tubarão, de ter encontrado a perna de uma pessoa dentro do tubarão, e não necessariamente ele pega isso no filme e faz isso ser, tipo, um foco, assim, necessário, assim, de descobrir de quem é aquela perna, por exemplo. Não é sobre isso. Mas isso dialoga com o que os personagens começam a focar e também com todo o contexto, né? Porque ele mostra também as violências, algumas das violências da ditadura daquele momento, né? E o que acontecia muito era que as pessoas desaparecidas, por vezes, ou que tinham sido agredidas, eram jogadas ao mar. Então, provavelmente, uma coisa que eu acho muito interessante é que aquela perna que encontraram naquele tubarão talvez não tenha sido uma pessoa que estava lá se banhando no mar e foi comida pelo tubarão. Porque eles não falam isso. Pode ter sido um corpo que foi jogado, o tubarão foi lá e comeu. Inclusive tem uma cena que mostra isso, né? Porque parte do filme, ele gira em torno dos policiais também da cidade, né? Tem um delegado e os seus filhos, né? Que ele fala, mas são seus capangas, basicamente. E eles entram na frente da investigação da perna, a perna vai pro IML, e eles, basicamente, né, e aí mostra os tons de corrupção, realmente, que existem nesse período, né, que contaminam todos os aspectos dessa sociedade, que eles, basicamente, contratam uma pessoa pra poder trocar a perna por uma perna de cabra, e aí eles jogam a perna de volta pro mar. Então é tipo... De fato, né, o filme meio que ele não fala isso, ele não verbaliza isso, mas fica claro que, de fato, tinha sido uma pessoa sumida pelo regime militar, então... Uma coisa, assim, que eu tenho muita curiosidade, que a gente tava conversando, inclusive, com relação... Que é uma coisa presente nos filmes do Kleber Mendonça Filho, que ele não dá todas as informações. E aí é um detalhe que eu, como fofoqueira, fiquei com muita vontade de saber, de tipo, aquele tubarão, ele foi encontrado morto ou mataram ele? Tipo assim, o que aconteceu com aquele tubarão? Eu queria muito saber o que aconteceu com o tubarão. Nossa, é uma curiosidade muito grande que eu tenho. Mas eu nunca vou saber, porque não era relevante pra ser mostrado naquele momento. É uma ideia também que a gente vai entrar nisso já sobre o aspecto de memória do filme, que é o principal tema, que é como a gente nunca vai saber. Porque essas coisas são deliberadamente não contadas e escondidas e veladas, né, do nosso olhar. Então... Principalmente naquele período, né? Parte da decisão do filme de não mostrar coisas é proposital também pra mostrar que, na verdade, a gente provavelmente não vai ter respostas sobre muitas coisas. Sim. Eu fui meio redundante agora, mas sim. A gente vai se aprofundar nisso já. Sim. Todos esses elementos que a gente tá falando agora do filme e de todo o trabalho do Kleber Mendonça, ele vem e dialoga diretamente, como eu falei anteriormente, com o conflito principal. Qual é o conflito principal, Henrico? Diga aí. Então, a gente vai ter que abrir o jogo, né? Porque, como a gente falou, o filme
não mostra muitas informações assim que você começa. Você tem que pegar as coisas por contexto, né? Você vai retirando as informações, tipo, do ar, sabe? Mas, pra que a gente possa avançar na conversa, vamos ter que abrir o jogo pra você. Então, gente, esse aqui é o aviso final. Agora a gente vai abrir o jogo sobre qual é o conflito do filme. Então, se você não assistiu ainda, pausa esse episódio, vai pro cinema agora e depois você volta. Combinado? Beleza. Agora, gente, vamos explicar. Marcelo, que é o personagem do Wagner Moura, não é Marcelo. Marcelo, na verdade, é Armando. Marcelo é um nome falso, porque Armando está sendo perseguido. Armando é um professor universitário que está fugindo de assassinos de aluguel de São Paulo, que foram contratados por um homem chamado Henrique Guirotti. E o Henrique Guirotti é um executivo da Eletrobras e ex-ministro do governo militar que decide matá-lo por conta de conflitos pessoais que ocorreram durante uma visita sua a Recife. Onde ele visitou o centro de pesquisa em que o Armando liderava, enfim. E ele se desentendeu com ele, com a esposa do Armando, que é a Fátima, interpretada maravilhosamente pela Alice Carvalho, podemos falar mais sobre ela já já. E como uma vingança, ele interrompeu o programa de pesquisa que acontecia na universidade, porque ele teve basicamente o ego ferido, ele decide dar o troco e, enfim, acabar com a vida de Armando. E aí em Recife, o Armando, que agora é Marcelo, ele é acolhido pela Dona Sebastiana, que é também a personagem da Tânia Mara, que é uma velhinha incrível, maravilhosa e rouba o filme completamente. Sim, o grande foco do filme. Exatamente. E a Dona Sebastiana, ela cuida, né? Ela basicamente é dona de um recinto, né? De um lar pra... Tipo um pensionato. Exatamente, um pensionato para refugiados, né, para perseguidos políticos. Então ela acolhe o Wagner na casa da Dona Sebastiana também. O Wagner. Wagner, eu falei Wagner, perdão, galera. O Marcelo, ela né? Acolhe o Marcelo, né? Acolhe o Marcelo. Na casa dela também existem várias outras pessoas e a gente conhece um pouco da história de cada uma delas. E o Marcelo, na verdade, também tá indo pra Recife pra reencontrar o filho dele, como a gente citou também na sinopse. E ele tem muito contato com o seu Alexandre, que é o seu sogro, e também projecionista do São Luís, do Cinema São Luís. Então por isso que o filme, ele se passa muito lá dentro. E a ideia dele é fugir do país junto com o seu filho, né, para poder se abrigar em um lugar seguro. E por conta disso, ele conhece a Elsa, que ela é líder de um movimento de resistência política que ajuda refugiados, e a Elsa se prontifica a retirar ele do país, né, com um passaporte falso, né, podendo, né, com passagens, enfim. Bom, mas uma coisa interessante é que, como a gente falou no começo, esse filme, ele demora a te dar todas essas informações. Então a gente demora, assim, quase 2 horas pra descobrir que o Marcelo é o Armando. Eu não lembro se é quase 2 horas, na verdade, tô exagerando, né? Pelo menos até depois da metade do filme. Que é um filme de 2 horas e 40. Sim. Né? Então, a gente demora muito pra descobrir todas essas coisas. E justamente isso, e a gente vai entendendo, o filme vai desenhando isso pra gente, é que ele propositalmente não te dá essas informações porque nós temos uma trama paralela acontecendo, que é a perspectiva da Flávia, que é uma estudante, ela estuda numa universidade particular de São Paulo. São Paulo? Sim, de São Paulo. Inclusive, a Flávia, toda essa trama se passa nos tempos atuais. Isso. Essa é a grande questão, né? E a atriz da Flávia é uma fofa, que é a Laura Lufezi, e o Agente Secreto ele foi exibido, né, na Mostra de Cinema de São Paulo, na edição que teve ano passado. E eu estive na primeira exibição do filme em São Paulo, que foi na Mostra. E a Laura Lufezi estava lá, ela conversou com a galera. E uma coisa que ela falou, que eu achei super legal, que ela esteve no primeiro take gravado em São Paulo na história do Kleber Mendonça. Então, tipo, foi o primeiro take que ele gravou em São Paulo na vida dele, e ela que estava na câmera, assim. Então ela falou que ele falou isso pra ela, e ela ficou super emocionada, e ela falou, vocês vão ver isso e tal. E, de fato, sim, é uma estudante que mora em São Paulo, numa universidade de São Paulo, e ela tá decupando as fitas do Marcelo. E, na verdade, pelo que eu entendo, o filme deliberadamente não explica isso muito bem também, mas
eles estão decupando fitas desse grupo político da Elsa, né? Então eles têm fitas de várias pessoas diferentes e ela começa a decupar as fitas do Marcelo e do Armando. Enfim, ela começa a decupar essas fitas todas. Ela e uma amiga, né? Ela e uma amiga. E aí, nesse processo, ela começa a conhecer mais sobre a história dele, né? E aí, o filme, ele te joga no meio da ação, meio sem contexto, justamente porque a gente acompanha tudo na perspectiva da Flávia, que escuta as fitas. Então, a Flávia vai descobrindo quem é o Marcelo. É interessante que quando ela, quando ela tem um insight, ela fala pra amiga, pra colega dela lá, que, nossa, eu acho que o Marcelo é o Armando. Eu acho que eles são a mesma pessoa. E aí elas começam a falar sobre isso. Então é como se a gente realmente estivesse acompanhando a linha de raciocínio dela. E aí quando você descobre isso, ele te dá um outro sentido, assim. Admito que até então eu tava nossa, ele tá jogando um monte de coisa aqui, eu não tô entendendo nada, né? Como é que vai ter um plot twist? O que vai acontecer, né? Eu tava assim, meio a ver navios, assim. E aí, quando eu entendi, quando eu percebi que ela não sabia que eles eram a mesma pessoa, eu fiquei, então é isso, a gente tá vendo a partir do que ela tá vendo. Então, naturalmente, é como se a gente estivesse escutando a fita. Só que a gente tá vendo. Eu acho isso muito genial. Muito bom. Muita gente não gostou que o filme tem esse período nos tempos atuais. Eu discordo completamente. Toda essa trama nos tempos atuais é o que costura os temas do filme sobre memória, né? E tudo isso é muito importante porque as fitas que a Flávia tá escutando são os últimos resquícios de memória que existem do Marcelo e do Armando. Uhum. E aí é por isso, né? Caso você tenha respeitado o nosso conselho e continue escutando só depois que a gente revelou todas as coisas sobre o filme, a trama principal, é por isso que pra mim é muito especial assistir esse filme pela primeira vez, porque a experiência de você ser confrontado com o choque de receber essas informações fora de contexto, ficar confuso. E quando eu tava assistindo, eu tava começando, inclusive, a me desconectar com o filme, que eu tava assim, velho, por que você está me mostrando todas essas coisas? Eu não tô entendendo nada. Sim. É muito bizarro, mas no momento em que as peças se encaixam, é uma sensação tão satisfatória de é isso. Você fica É uma sensação muito boa. Então, o roteiro ele se costura de um jeito muito especial. E ao mesmo tempo, assistir uma segunda vez muda a sua experiência com o filme completamente. Porque você começa a ver as coisas e você sabe exatamente no que elas vão culminar e por que elas estão acontecendo, né? Então, você tem espaço para prestar atenção em outros elementos. Seu espaço para interpretação muda também. Então isso é legal, mas pra mim a experiência sensorial de você se colocar no lugar dessa personagem que tá escutando as fitas e ligando os pontos é muito especial nesse roteiro, sabe? E pra mim é isso, o cinema é uma coisa sensorial e ele te entrega essa experiência sensorial e empática de se colocar no lugar de alguém que está vivendo alguma coisa, sabe? E é isso que a gente falou, né? O filme ele não tem a obrigação de te entregar as informações do jeitinho hermético e exato que as coisas acontecem. É justamente a forma com que as coisas aparecem que transforma o filme nessa experiência tão intensa. Uhum, totalmente, concordo com você. E eu acho que esse tanto é o meu elemento, um dos meus elementos favoritos desse filme, que ele é um filme de uma sutileza muito inteligente, né? É um filme que se passa na ditadura. Mas ele é sobre a ditadura? Não necessariamente. Sim. Sim e não. Por quê? E a gente vai entrar nesse tópico agora. Eu acho muito louco, assim, e eu tava conversando, nós conversamos um pouco sobre isso logo que saímos da sala de cinema, né? Porque quando o Henrico assistiu a segunda vez, ele foi assistir comigo, era a minha primeira vez assistindo. É que o que ele faz aqui nesse filme é trazer uma ditadura militar mais corriqueira, né? Porque a gente tá acostumado a ver o que aconteceu, é verdade. Aquelas cenas de tanques, guerrilheiros e luta armada, tortura, são coisas que realmente aconteceram. Mas eram coisas que eram muito focadas, foram acontecimentos focados nas grandes capitais. Como foi a ditadura no interior? Como foi a ditadura nos outros estados? Essa é uma perspectiva que a gente pouco vê. E é uma coisa muito louca que diz muito sobre as memórias daquele lugar específico, né? Já puxo pra dizer que eu
já tive conversas com meus avós, nossos avós, né? Meus do Henrico, e com a nossa própria mãe sobre como era a experiência, né? Porque nossa mãe nasceu em 1970, então a ditadura só acabou quando ela tinha 15 anos. Apesar dela ter passado isso na infância, ela viveu aquela experiência, né? Com 15 anos você já tem memória, já construiu várias coisas, né? E ela morou no interior de São Paulo, né? Todo mundo, a gente é de Bauru, então, que é uma cidade, assim, a título de contexto, é uma cidade quase 400 quilômetros longe da capital, então não é uma cidade que acessa grandes coisas da capital, é uma cidade que está distante, é diferente de, sei lá, Campinas, ou mesmo Piracicaba, que foi a cidade que eu morei por muitos anos para estudar, são cidades que têm muito acesso à capital, por estarem mais próximas. E Bauru era uma cidade longe. E tipo assim, a perspectiva deles era assim, pô, tiveram algumas mudanças, mas não era aquilo que a gente tava vendo nas grandes capitais, não era o que acontecia no interior. E é a mesma coisa com Recife. Apesar de ser uma capital, apesar de, sim, terem acontecido grandes repressões, não estava fora do eixo Rio-São Paulo, estava fora desse Rio, São Paulo, Brasília. Então, não foi uma cidade que claramente sentiu as coisas como aconteceu no Rio e em São Paulo. E eu acho isso muito interessante. Que ele mostra isso, tipo, ele não te esconde que tá rolando muita violência, mas ele te mostra o que aquelas pessoas, pessoalmente, ali no Recife, estão sentindo, estão passando. O que tá acontecendo ali, naquele lugar, né? E ao mesmo tempo, ele não te esconde, mas é uma violência que claramente é escondida. E ele também não te esconde que essa violência é escondida. Assim, uma coisa que eu acho importante também, que além do próprio eixo territorial, né, de ser uma cidade fora das capitais sudestinas, é um filme que não é focado em figuras históricas. Então uma questão de Ainda Estou Aqui, que é um filme foda, a gente falou sobre Ainda Estou Aqui nesse podcast, a gente adora o filme, mas é um filme baseado em um livro escrito pelo filho de uma das principais figuras históricas desse período, que é o Rubens Paiva, que era um político, uma pessoa envolvida na política desse período, que foi perseguida, e a mãe dele, a Eunice Paiva, foi uma viúva desse período que depois se envolveu politicamente em vários movimentos, vários atritos, movimentos e conflitos do país. Então são pessoas que eram peças públicas, eram figuras públicas. E nesse filme, e isso é muito importante pro tema do filme, esse filme ele é focado em pessoas comuns. Pessoas que não estão estampadas nos jornais. Pessoas que o nome dessas pessoas não tá sendo coberto pela imprensa internacional, porque olha só o que tá acontecendo. Não, é a vida comum. São as pessoas pequenas, em suas pequenezas e suas pequenas disputas por poder, né? Suas disputas muitas vezes mesquinhas também. Então, e essa é a minha opinião, é que eu não considero esse um filme de ditadura. Eu considero que a ditadura é uma figura nesse filme, mas pra mim ele não... E claro que é um filme que se passa na ditadura, e a ditadura é um elemento importante, mas pra mim definir esse como um filme de ditadura também é reduzir a quantidade de coisas que estão ao redor desse filme. O que a gente entende claramente é que todas as coisas que acontecem com Armando, com Marcelo, enfim, e com as pessoas ao redor do filme são permitidas por alguma coisa. Mas é um poder também, é uma força repressora que é silenciosa. A palavra ditadura nunca é citada nesse filme. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas têm medo disso, então elas não relatam. E ao mesmo tempo é um filme que se passa no carnaval. Uhum. Então as pessoas estão comemorando, estão se divertindo, estão na folia. E é uma folia que vela essa quantidade horrenda de coisas que acontece ao redor da cidade. Ao mesmo tempo, a folia perpetua a violência que acontece ali, né? Tem os jornais que noticiam, quase 100 pessoas mortas no carnaval. Ela reflete, como se fosse né? uma coisa ótima, né? Comemoração incrível, que vibe indescritível. Então, assim, é muito interessante, porque justamente mostra como os ecos da ditadura impactavam a vida comum. E é por isso que eu gosto bastante da rima desse filme com o Som ao Redor, porque o Som ao Redor faz algo parecido, né?
porque é um filme que existe um incômodo, existe um atrito que tá... É uma bomba relógio que tá prestes a explodir, mas ninguém fala sobre isso, e isso nunca tá, de fato, à mostra pra você, né? É sempre uma coisa que tá nas sutilezas, nos detalhes, nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas, só que são coisas constantes e coisas que é como se fosse uma pedra no seu sapato, que é uma pedrinha, só que aquilo é um atrito que fica com você e que incomoda e que é constante e que é angustiante. E nesse filme é a mesma coisa. O filme nunca vai ter um momento de explosão que vai falar, olha só a ditadura, que coisa horrível. A ditadura é sempre essa pequena lembrança que move a vida de todas essas pessoas. Até as figuras, assim, eu gosto muito como a direção do Kleber Mendonça Filho, eu falo que é uma direção muito inebriante, assim, uma direção hipnotizante. E ele tem muito essa tendência de focar a câmera dele em detalhes que a gente não prestaria atenção. Então, de repente, você tá num lugar e aí ele vai dar um zoom num elemento super específico que você não prestaria atenção, mas que no momento em que ele te mostra aquilo, você fica... Caralho, é óbvio, né? Por que eu não prestei atenção nisso antes? E ele guia o seu olhar ao redor do filme. Uma coisa que ele faz muito... Existem algumas cenas no filme que eles fazem focos em quadros dos presidentes da ditadura, né? E aí é uma forma de... Tipo, é quase uma lembrança de... Eles estão te vigiando, sabe? É muito louco. Totalmente. E eu acho que isso é legal porque mostra como o filme é bem dirigido, né? Ele consegue te passar a mensagem que ele quer que seja passada, assim. Então, eu acho que esse foco, que eu prestei muita atenção dele, mostrando, né, tipo, os quadros, ele focava muito, dava esse zoom nos quadros do presidente da época, que eu acho que era Médici. É como se ele estivesse te lembrando o tempo todo, como se fosse um fantasma, assim, uma aura que tá em volta daquilo ali, entendeu? Toda aquela história, de todos aqueles diálogos. Então eu acho isso de uma sutileza, de uma preciosidade muito interessante, assim, e todo o conflito que envolve de forma... envolve a ditadura, né? Porque, assim, existem, por exemplo, a Dona Sebastiana, a Elsa, são pessoas que fazem resistência, movimentos de resistência, só que movimentos de resistência de dia a dia, movimentos de resistência esse que a gente vê até hoje. Nas casas de acolhimento de pessoas LGBT, por exemplo. É essa resistência da vida real, assim, do dia a dia, desse trabalho de formiguinha que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, mesmo hoje que a gente não vive num período de ditadura. Então, eu acho isso de uma preciosidade muito bonita, assim, é muito humano da parte do diretor. Sim, é muito lindo mesmo, porque ao mesmo tempo que ele mostra muita violência, ele também é um filme muito interessado no afeto entre as pessoas. Então, existe muito esse contraste entre os policiais mesquinhos, os assassinos de aluguel que matam por uns trocados, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem todo o núcleo do seu Alexandre, tem todo o núcleo da casa da Dona Sebastiana, todas essas pessoas, como essas pessoas se conectam e são conectadas pelas experiências humanas, pelos seus afetos. E é um retrato super puro, de alguma forma, sabe? De tipo, a gente pode ser melhor. E existe o lugar pra ter esperança, sabe? Isso é muito bonito. E até mesmo toda essa parte expositiva que a gente explicou pra vocês do conflito principal, existe um trecho, né, de uma gravação de fita entre a Elsa e o Marcelo Armando, e é uma fita que a Flávia tá escutando, e eles gravam, e eles conversam entre si, e basicamente o Armando explica por que ele tá fugindo, e ele fala do Guirotti, e... Volta no tempo, e aí a gente mostra, e ele mostra a passagem do Guirotti aqui. E é muito interessante ver o quanto ele olha para aquelas pessoas, para aquelas pesquisas que, inclusive, de relevância nacional, internacional, quanto aquelas pessoas estão fazendo ciência, e ciência coletiva, ciência pública, né, patentes, enfim, coisas que realmente têm o potencial de ajudar a vidas de verdade, e ele olha para aquilo com desprezo, né? E, ao mesmo tempo,
o quanto aquelas pessoas, entre si, elas acreditam no que elas estão fazendo e elas têm esse olhar de comunidade uma para as outras, o quanto elas se protegem. E eu acho que a gente tem que falar sobre a cena do jantar, que é uma cena super marcante, que é basicamente a única cena da Fátima do filme todo, que é o momento em que a Alice Carvalho brilha. Porra, que momento incrível. Maravilhoso. Você sabia que a Alice Carvalho chamou a atenção do Ryan Coogler, diretor de Pecadores? Pois é, Como um assim? detalhe importante é que o Ryan Coogler falou sobre esse filme, acho que com o Kleber. Eu não lembro se foi em entrevista ou se ele conversou com o Kleber, mandou sua filha sobre isso, e aí isso veio a público. Me corrijam se eu estiver errado. Mas ele falou, tipo, que adorou o filme. E ele falou, quem que é essa atriz que aparece naquela cena do jantar, que ela aparece super rápido, mas, tipo, que presença incrível, que atriz maravilhosa. E aí a Alice Carvalho, tipo, nas redes sociais, ela, tipo, meu Deus, o Ryan Coogler falou sobre mim. E eles se encontraram no Globo de Ouro, conversaram, e eles provavelmente vão se encontrar no Oscar. E a Alice Carvalho é uma das principais, é uma das atrizes mais interessantes da geração dela, né? E ela tem uma presença tão curta, mas ao mesmo tempo tão potente. Naquela cena do jantar, eles falam de muitos temas relevantes, assim. O que a gente percebe ali naquela cena do jantar. O Guirotti, ele é um executivo da Eletrobras. Executivo não, né? Executivo. Não deixa de ser um executivo. Ele é um executivo da Eletrobras e provavelmente ele tá ali visitando porque há um interesse da Eletrobras naquela pesquisa que está sendo desenvolvida. O que é muito comum no meio acadêmico, né? Porque se produz ciência e normalmente quem vai reproduzir os efeitos daquela, né, os resultados daquela pesquisa é o setor privado, em muitos casos também, o setor público, óbvio, mas o setor privado. E há esse interesse, então, mas há também uma descrença sobre aqueles pesquisadores. Porque a gente tem uma visão acadêmica e científica muito centrada no meio sudestino, no eixo Rio-São Paulo, especificamente. Naturalmente, porque há mais incentivo fiscal, principalmente para o estado de São Paulo, né? Eu falei Rio, mas assim, hoje em dia o estado de São Paulo é o estado que concentra as maiores universidades do país, que são estaduais. Entretanto, a gente esquece que no restante das universidades públicas do país produz-se ciência, e ciência é muito relevante. E eu acho que essa é uma coisa, uma perspectiva que eu acho muito interessante de ser mostrada, porque ela é muito parte da realidade, e da realidade que a gente vive hoje. Dessa descrença por pesquisadores que não são do estado de São Paulo, não são do Sudeste. E se produz muitas coisas interessantes, assim. Eu acho que essa é uma coisa que, por exemplo, foi uma coisa que me abriu os olhos muito de conhecer pesquisadores de outras universidades, sabe? Ano passado, a título de contexto, ano passado eu fui ao Piauí num congresso lá e, assim, a galera de São Paulo era minoria lá, né? Tinha muita gente de São Paulo, óbvio, muitos pesquisadores, que também a gente não tira o mérito do estado de São Paulo, realmente, existem pesquisadores muito fodas, muito capacitados aqui, mas eu conheci, a maior parte das pessoas que eu conheci não eram pessoas nem do Rio, nem de Minas, nem de São Paulo. E conhecer pesquisadores, professores fodas, assim, que fazem projetos, assim, que a gente não faz a menor ideia, a gente nem conhece aqui, sabe? Tipo, a gente nem fica sabendo, e eles estão ali resistindo, procurando fomento e fazendo trabalhos e projetos muito relevantes que a gente que fica centrado aqui no nosso mundinho do estado de São Paulo, a gente não vê. E nesse sentido, pra mim, essa cena é uma das minhas favoritas do filme, assim, porque eu acho que ela reflete muito, é uma coisa que fez muito parte do meu contexto, né, que eu fui inserida no meio acadêmico por 6 anos, então, por conta da graduação, então, naturalmente isso fez muito sentido pra mim, assim, e foi uma coisa que, aquele momento em que a Fátima explode, e fala um monte de coisa na cara do Guirotti, principalmente porque além dele estar sendo preconceituoso pelo fato deles serem pernambucanos, ele também é machista pra caramba, né? Ele fala que ela é secretária, e ela fala, secretária é a puta que te pariu, vai tomar no seu cu.
Maravilhosa, maravilhosa. É a minha cena preferida, é maravilhosa. Ela lacra ele, assim, tipo, com tudo, porque ele é... Eu não sei, não dá pra... É difícil elencar o tanto de absurdo que as poucas frases que esse homem falou nesse jantar representam. Ele é machista, ele é racista, ele é tudo. Ele é um filho da puta mesmo. E ele tá com aquele filhozinho dele, medíocre, que seria hoje em dia um ANCAP incel, sei lá. Pois é, um estudante do Mackenzie. E é interessante isso que você falou sobre as pesquisas que acontecem fora do eixo, porque o que acontece, no fim das contas, é que o Girotti rouba a pesquisa deles para a empresa. Eles roubam a patente, fecham o centro de pesquisa deles, e é isso, levam todo o conhecimento que eles tinham feito embora, de volta para São Paulo. E aí, tipo... vocês que se fodam, sabe? É do caralho. E mesmo assim, o ego dele foi tão ferido que pra ele aquilo não era o suficiente. Ele precisava ver esse cara morto. Sim! E, tipo, eles falam isso no filme, justamente, o Marcelo / Armando, ele fala muito que o desejo dele de ir pro exterior é justamente porque ele tem conhecidos no exterior, porque a pesquisa que eles desenvolviam, ela tinha parceria com universidades de outros países. Então, ele teria abrigo em outros lugares, ele poderia, já foi convidado para lecionar em outros lugares, e um dos motivos pelos quais ele quer sair do Brasil, além da própria segurança e da segurança do filho dele, ele também quer voltar para a vida que ele tinha, né? Imagina, o cara era docente, pesquisador, e ele simplesmente não tá podendo ser quem ele é, porque ele tá sendo vetado com relação a isso, assim. Então, eu acho que essa cena também mostra muito disso, assim. Mostra, quando ele tá contando ali tudo que aconteceu, você vê o motivo pelo qual há esse desespero dele de sair dali, sabe? De retomar aquilo que ele tinha, porque ele não vai ter mais a esposa, né? A Fátima é falecida, né? No filme eles contam isso. Sim, importante, a gente não falou isso. Ela ficou doente, né? E faleceu. Então, ela não tá, né, nesse momento. Por isso que ela não tem uma participação muito longa, né? Só tem essa cena de memória. Mas mesmo assim, tipo assim, então ele quer voltar pra pelo menos uma parte daquilo que ele tinha, sabe? Eu acho que isso é uma parte muito importante do filme, assim. Eu acho até que a gente pode dar nossas honras ao Wagner Moura nesse sentido, porque que ator incrível, eu acho que é um dos melhores papéis o melhor papel que eu já vi ele fazer, assim, a entrega dele. Eu acho que vai muito da mesma coisa que a gente falava bastante sobre a Fernanda Torres ano passado, que não é uma interpretação canastrona, uma interpretação, aquele tipo de interpretação marcada, com maneirismos muito visíveis, com tipo, tem aquele momento de explosão, bem Oscar bait, sabe? Uhum. Não, é uma interpretação que trabalha nas nuances, nas sutilezas, nos detalhes, e ao mesmo tempo, ele consegue criar tantas distinções e diferenciações através de pequenas coisas, porque uma coisa importante, ele interpreta pelo menos uns 3 personagens nesse filme. Porque tem o Marcelo, enquanto Marcelo, tem o Armando, que, né, teve que se esconder e basicamente mudar de persona. E meio que o grande plot twist no final do filme, quando a gente tá acompanhando bem nos últimos momentos do filme, que a Flávia decide procurar o filho do Armando, o Fernando. E quando ela encontra o Fernando em Pernambuco, ela viaja até Recife, ela encontra o Wagner Moura, que é o Fernando também. O Wagner Moura faz o filho dele. A caracterização completamente diferente. A interpretação completamente diferente. E eu não consigo enxergar a mesma pessoa. Não consigo. É, tipo, realmente pessoas diferentes. E é incrível, porque se você me pergunta assim, o que tá de diferente aqui? Que você não consegue exatamente, tipo, apontar de forma muito óbvia, justamente porque é uma interpretação muito sensível nessas pequenas coisas que definem uma pessoa, sabe? Uhum. E eu acho muito louco que ela também, dentro da interpretação do Wagner Moura como Fernando, o filme te comunica coisas que ele não mostrou deliberadamente. Que é justamente assim, a gente vai falar mais pra frente, mas o fato de que o Armando / Marcelo, ele morre. E ali, eu esperaria que, tipo, o Fernando, assim, que ele tivesse características marcantes do pai, sabe? Que é isso que a gente normalmente vê, né? Quando a gente vê um personagem que, às vezes, é o mesmo ator que faz o pai e o filho, a gente normalmente vê ele carregar coisas do pai. O filho carregando coisas do pai. Mas é uma coisa que o Wagner Moura não faz aqui, porque ele tá te comunicando. O filme tá te comunicando que o Armando / Marcelo
morreu quando o Fernando era pequeno. Então o Fernando não teve tanto contato com o pai. Porque justamente o pai ficou fugido muito tempo. Aí até ele voltar, eles não moraram juntos. Então o Fernando, esse personagem do Fernando, ele não é aquela coisa de tipo... Ai, eu carrego meu pai em mim. Ai, porque o meu pai é tudo pra mim. Meu pai é, nossa, porque o que ele fez. É tipo, o Fernando não sabe, entendeu? Ele tipo, é realmente outra pessoa. Ele não tem nada a ver com o pai dele. Inclusive, meu headcanon que o Fernando é LGBT, tá bom? Fernando é gay sim, tá no meu coração, foda-se, entendeu? Certeza que ele é. Mas sim, tipo, é isso que é tão marcante mesmo, porque... E aí a gente pode entrar no grande tema de memória, que o que o Fernando fala pra Flávia quando ela vai encontrar ele, que aí é a última cena do filme, é o último momento do filme, é que ele não lembra do pai dele. Ele não lembra. E de fato, durante o filme, a gente vê os dois juntos uma vez só, que é quando ele vai encontrar o filho, que ele acabou de chegar em Recife, e aí os dois andam juntos de carro, e eles falam sobre a mãe, né? Sobre a Fátima nesse lugar de memória, em que ele fala sobre... O Fernando pergunta se eles vão ver a mãe dele, e ele fala que a mamãe morreu, mas que ela tá viva na nossa memória, que a gente vai lembrar dela pra sempre, que ela vai estar viva dentro de nós. Uhum. E o que o Fernando fala, e é engraçado porque a gente vê esse afeto daquela criança... em 1977, quando a gente vê o Fernando adulto, é um Fernando que não tem afeto nenhum sobre o pai. Porque na perspectiva do Fernando, o pai dele foi um cara que a mãe morreu, ele sumiu porque ele tava fugido, retornou pra Recife, apareceu uma vez... E sumiu. Falou, ai, porque a gente vai morar junto, e nunca mais apareceu. Nunca mais. E é o que ele fala, que o vô dele, os avós que criaram ele, né? Que o vô dele, o seu Alexandre, explica sobre o dia em que o pai dele morreu, que ele ia se preparar pra buscar ele em casa e nunca apareceu. E ele fala sobre como ele acha que essa é uma memória fabricada. Uhum. Que, na verdade, ele acha que não lembra nada do pai. E é muito simbólico quando a gente lembra sobre isso que o Armando fala, porque, para todos os efeitos, o Armando morreu. Porque não existe mais nada que mantenha a memória dele viva, sabe? Sim, além daquelas fitas. Além daquelas fitas. E é isso, no fim das contas a gente... E é uma coisa que a gente vai falar também do final, que a gente nem vê como o Armando morre. A morte do Armando é uma foto de um corpo anônimo na capa do jornal. Uhum. É só isso que a gente tem dele. A gente nunca vê de fato como tudo acontece. A gente não sabe quem matou ele, como ele morreu. No final do filme existe toda uma sequência de ação, né? Porque os assassinos de São Paulo vão até Recife, localizam o Armando através do sogro dele, do seu Alexandre, e começam a perseguir ele. E aí, um dos caras... Inclusive, tá vendo? É um filme que tem tantas subtramas, porque a trama dos assassinos de aluguel é uma coisa à parte, porque eles comentam que tem um cara mais velho e um cara mais novo. Um deles era padrasto do outro, e a história é que o cara teria matado a esposa, e aí o enteado dele começou a trabalhar com ele como assassino de aluguel, e que ele era do exército militar, só que ele foi expulso por tipo, desequilíbrio psicológico. Então, assim, nem o exército fudido quis o cara, entendeu? E aí ele tá lá trabalhando nesses casos, né, matando pessoas... Por dinheiro. Por outras pessoas estúpidas. E aí, tipo... E aí, o cara, ele nem quer trabalhar, ele tipo, contrata uma pessoa local, né? Uma pessoa local, uma pessoa aleatória, né, de Recife, pra matar por ele, por um dinheiro muito menor do que ele vai receber. E aí, enfim, isso dá super errado, porque eles acabam matando a pessoa errada, e aí um começa a perseguir o outro, vira toda uma cena, uma sequência super tensa, e essa sequência, ela é interrompida no meio, a gente nunca vê o que acontece, então a gente nem sabe se o Armando morreu naquele dia. Sim. Ele pode ter morrido dias depois. A gente nunca vai saber. Quem que matou o Armando, a gente não sabe também. Se foi também ele. Não sabe. Quem que foi? A gente não sabe se foi o assassino de aluguel. Se ele recebeu o dinheiro no final, porque... Sei lá, será que ele voltou pra São Paulo? A gente não sabe de nada disso. Porque o enteado morre, né? E aí fica o outro cara. Então, a gente não sabe o que acontece, de fato. E... Isso, assim, novamente, voltando no que a gente já tinha falado, isso é muito proposital, porque, tipo, beleza, a gente ficou curioso, mas a gente não tem como saber dessas coisas. Esse passado, ele foi apagado.
Então ele não existe mais. O Armando / Marcelo, ele só é vivo naquelas fitas. Porque as pessoas que tinham contato com ele já não existem mais, provavelmente. A gente não sabe. O filho dele não lembra dele, porque era muito pequeno. E ele tá vivo, basicamente, nas nossas memórias por conta da Flávia. Porque a Flávia tá escutando aquelas fitas. E aí ele fica vivo na memória da Flávia. E aí a Flávia quer descobrir mais sobre o Armando / Marcelo e vai até Recife pra encontrar o Fernando. E ela oferece de dar pra ele o registro dos áudios pra ele escutar. Ela quer tentar entender mais informações sobre o Marcelo / Armando, mas ela não consegue descobrir, porque o Fernando não lembra. Então, é realmente assim, esse personagem, o Armando, ele só é vivo naquelas fitas. Porque ele vira uma foto no jornal que, tipo, dane-se, ninguém liga. Quem é esse cara? É um cara qualquer que for morto. Exato. E é uma coisa assim, que o filme, ele mostra muito isso, né? A memória é o tema principal, como a gente falou. E o filme, ele mostra muito o lugar dessas pessoas, né? Como você falou, a perna no tubarão provavelmente era de uma pessoa perseguida. A gente nunca vai saber quem é essa pessoa, porque essa pessoa foi desaparecida. A gente nunca vai saber de quem era aquela perna. No início do filme, a primeira cena do filme é o Marcelo chegando em Recife, ele para num posto, e no posto tem um corpo estirado no chão, que foi basicamente um corpo que morreu ali e foi esquecido, que a polícia nunca voltou, era carnaval, ninguém queria trabalhar, então a polícia nunca voltou pra pegar aquele corpo. E a gente nunca vai saber qual que era a vida daquele corpo. Quem era aquele cara, né? A gente nunca vai saber qual era a vida daquele tubarão. Ah, tá no jornal que mais de 100 pessoas morreram no carnaval? Quem são essas elas? pessoas? A gente nunca vai saber. E o Armando também se torna só essa foto estampada em jornal. A gente nunca vai saber. As pessoas, a vida comum, ninguém vai descobrir quem é o Armando. O Armando é só alguém, é só um ninguém, entendeu? Sim. É uma memória esvanecida. É como eu e você, né? Exato. E aí, o final, muita gente não gosta do final justamente pelo corte seco no maior clímax do filme, porque ele realmente interrompe o clímax sem resolver ele. É uma coisa muito, muito interessante que, claro que existem regras no cinema, mas pra mim os filmes e os cineastas mais interessantes são aqueles que dominam as regras pra conseguir quebrá-las. E eu acho que é exatamente isso que esse filme faz, porque obviamente que quebrar um filme no clímax não é exatamente a ação mais recomendável por um guia de cinema, mas essa é uma ação 100% intencional, justamente pra aquilo, pra te colocar nesse lugar de imersão da Flávia, porque a Flávia passa por isso também. Chega um ponto em que a Flávia perde as fitas e ela não sabe o que aconteceu. Não tá gravado lá o tiro, o que aconteceu. Ela simplesmente se desconecta daquela história e ela é, assim como nós, ela é deixada nesse lugar de e agora? O que eu faço? E ela ficou tão imersa que ela foi atrás, e aí ela foi buscar arquivos de jornal e descobriu que, de fato, o Armando tinha morrido. E ela descobriu isso pela foto de um jornal. E assim como ela, a gente vai ter que viver com essa frustração de a gente nunca vai conseguir descobrir o que de fato aconteceu. Esses fatos são deliberadamente escondidos de nós. Não só pelo filme, mas pela ditadura, por todo o contexto histórico, cultural e político que acontecia na época. Então, essas coisas são encobertas e a gente é confrontado por isso, né? E aí, a gente se coloca nesse lugar de quem tem direito à memória? O que a gente faz com isso agora? Tipo, e como a memória também é um poder político de alguma forma, sabe? Como a lembrança, como a memória, né? Lembrar é um poder também, a gente poder lembrar pra não repetir, né? Isso que é tão dito, né? E se a gente não consegue lembrar, se a gente não tem acesso à lembrança, enfim. E essa pergunta de quem tem direito à memória é uma pergunta muito latente, principalmente com aquele período da ditadura, né? Muitos arquivos queimados, distorcidos, notícias de jornal apagadas, né? Não sendo publicadas a realidade, né? Mentiras, por vezes sendo publicadas. Então, dialoga muito com a temática da ditadura, essa questão da memória ali desse filme. E eu acho interessante que ela também trabalha com a memória de Recife, do Recife, né? E do próprio Kleber Mendonça Filho. Justamente porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Alexandre, o personagem do seu Alexandre, ele é um personagem inspirado na vida real, de um funcionário que trabalhava no Cinema São Luís, o qual o Kleber costumava frequentar.
Isso aparece no Retratos Fantasmas, no documentário dele. Aparece lá o seu Alexandre. E aí eu acho isso muito legal, porque além de tudo, ele fez essa homenagem ao seu Alexandre, colocando ele nesse filme, aqui no Agente Secreto, que é interpretado pelo Carlos Francisco, o ator Carlos Francisco. Ele é igualzinho o seu Alexandre da vida real. Eu achei isso incrível. Achei isso super interessante e tal. E também é um retrato da memória, que é a temática principal do filme. Não, e é muito interessante porque, ao mesmo tempo que existe a memória nessa perspectiva histórica da ditadura, que é um filme que se passa nesse período, a discussão de memória que envolve esse filme não é exatamente só essa, né? Tipo, ela não se resume a essa. Existe uma questão afetiva sobre a memória territorial, a memória das pessoas que se passam na nossa vida. O que eu penso muito sobre Retratos Fantasmas é que é basicamente um documentário construído em cima de arquivos. Arquivos da vida do Kleber, arquivos do cinema, arquivos da cidade. E como a nossa memória, ela não é uma reconstrução real do que aconteceu. Ela é uma projeção, um imbróglio de tanto nossa interpretação quanto os contatos que a gente tem com registros. Então, quando eu vou ver uma coisa aconteceu comigo. Por exemplo, nossos avós, eles tinham uma chácara por muitos anos. E a gente passou a nossa infância lá, grande parte da nossa infância lá. Grande parte eu nem sei, porque eles se mudaram, eles saíram de lá, a gente era muito pequeno. Mas justamente isso, assim, minhas memórias daquela chácara, elas são misturadas com os registros que a gente tem daquele lugar, com as fotos que a gente tem com nossa mãe, com nossos primos, com registros em vídeo que a gente gravou lá. O que faz parecer que a gente ficou lá, a gente viveu lá muito mais tempo do que a gente viveu de fato. Exato. E aí a ideia de convergir a história do filme com as fitas, com os arquivos de jornais, é justamente essa, como a nossa noção de memória, ela é mediada pelas ferramentas que a gente tem de registro, né? Os jornais, a fotografia, o vídeo, e como isso também influencia o nosso olhar sobre nossa própria vida, sobre as pessoas, né? Os ecos que ficam das pessoas, o que fica da gente depois que a gente vai embora, depois que uma pessoa se vai, depois que um período, né, se vai. E isso é muito louco porque é como todos esses elementos mudam a forma com que a gente enxerga o mundo, enxerga nós mesmos. Isso é muito maluco, muito maluco. Essa mensagem final desse filme, essa reflexão, eu acho, é mais do que a mensagem, essa reflexão que ele gera, pra mim é o grande legado do Agente Secreto, assim, que é o que faz esse filme valer muito a pena de ser assistido, ser aproveitado, e é o que vale todos os louros, assim, para além de técnica muito bem feita, essa reflexão que ele gera em nós que estamos assistindo, assim, justamente sobre essa questão da memória, que é um tema relevante para todos nós, né? Sim, e é um filme que deixa mais perguntas do que respostas, né? Assim como a vida, né? Tem muita gente que brinca com a cena final do filme, né? Que o Fernando, ele tá com a Flávia no centro lá de coleta. Não sei se é um hospital ou se é uma clínica, é um centro de coleta de sangue. É um hemonúcleo. E aí ele fala sobre como ali era um cinema antes, né? Como ele assistiu Tubarão naquele cinema, ele fala sobre essa ideia toda de que ele tinha medo do filme Tubarão, mas queria assistir, e ele tinha pesadelos com esse filme, com o pôster do filme, e que ele só foi deixar de ter pesadelos quando ele foi assistir. E que hoje ele trabalhava no mesmo lugar onde era um cinema que não existe mais. E como esse cinema, ele existe ainda na memória dele, né? Como esses ecos estão ali. E muita gente que não gosta do final, no caso, zoa essa cena final, que ele vai dando um zoom pra fora e mostra o cenário da clínica, da cidade, como se fosse mostrar uma coisa super importante. E no fim, e aí as pessoas brincam falando que é tipo, nossa, parece uma propaganda do Itaú. Tipo, mas é que a ideia é justamente mostrar que, na verdade, não tem nada de muito importante de fato, né? Aquilo é o que é. O cinema sumiu, o Fernando não lembra mais do pai, e a vida continua. E o que a gente faz com o que sobra, entende? E é um filme que te coloca nesse lugar de vazio.
Quando eu saí da sessão a primeira vez, eu senti um vazio tão excruciante, eu não sabia nem o que pensar quando eu saí do cinema. Que é tipo, o que sobra depois de tudo que a gente vive, sabe? É uma coisa que realmente incomoda. E que bom que incomoda, e tem que incomodar, sabe? Eu adoro Ainda Estou Aqui, mas O Agente Secreto é um filme que me provocou mais. E é um filme que eu penso mais, e penso sobre ele desde que eu saí do filme. Eu penso muito, muito sobre esse filme. E eu gosto de um cinema, do cinema que provoca. Eu gosto do cinema que te tira da zona de conforto. Eu gosto que o filme não é previsível. Eu gosto que o filme, ele... o final dele é estranho e você fica... Nossa, não tem nada a ver com o que tava passando, e agora? E como isso te faz pensar, isso gera conversas. Pra mim isso é muito provocativo, isso é muito... E é importante que seja provocativo, é importante que a gente esteja conversando sobre isso aqui, sabe? E... Porra, é muito foda. Foda-se. Eu acho que ele mexe com a gente de um jeito muito diferente, assim, né? Então, é um filme muito diferente da proposta do Ainda Estou Aqui, justamente porque ele te provoca de outras maneiras, né? Ainda Estou Aqui te traz um desconforto de mostrar uma realidade que o Brasil passou naquele momento, e o Agente Secreto, eu acho que o objetivo dele era muito diferente. Era de provocar realmente algo interno em nós mesmos, assim. É isso, filme incrível, filme que provoca e que provocou de tal forma que ele tá onde tá, né? Estreou em Cannes de forma maravilhosa, venceu o melhor diretor e melhor ator, como a gente falou. Inclusive é uma coisa interessante, porque por padrão, Cannes tem uma regra não dita de nunca premiar um filme em mais de uma categoria, justamente para contemplar o maior número possível de filmes. E com o tempo isso foi se flexibilizando, mas mesmo assim é uma coisa rara de se acontecer. E mesmo assim, O Agente Secreto venceu em 2 categorias. Então eu acho que é um filme muito especial, em muitos sentidos. Ele também venceu o prêmio da crítica de Cannes, né, do FIPRESS. E merece, de fato, todos os louros, merece ser discutido, merece ser conversado. Eu também tô muito empolgado pra ver o que o Kleber Mendonça Filho vai fazer em breve. Numa entrevista recente, ele chegou a falar que ele já tá pensando no próximo filme dele, que ele quer fazer um filme em Recife, ele vai continuar em Recife, claro, mas ele quer fazer um filme na Recife dos anos 30. Muito louco. Eu quero conhecer mais sobre essa cidade, eu quero ver mais sobre o que o Kleber tem a dizer sobre essa cidade, sabe? E é isso, assim, mas vamos focar no presente, e o presente é Oscar, e quais são as chances de O Agente Secreto no Oscar? O que a gente pode esperar para essa premiação? Muitos ânimos à flor da pele. Vamos falar sobre isso? Bora. Já ressaltou, né? Ele já tinha ganhado 2 prêmios em Cannes, venceu o prêmio da crítica e, recentemente, né? Na semana passada, ganhou o Globo de Ouro, que também a gente já fez essa citação, mas ganhou o Globo de Ouro o Wagner Moura de melhor ator em filme de drama. O Agente Secreto ganhou em melhor filme de língua não inglesa. Sim, e isso nesse período era muito importante também, justamente por conta do clima pré-Globo de Ouro, que deixou todo mundo muito tenso. Porque, por um lado, principalmente por conta da indicação do Wagner Moura, né, que todo mundo queria o Wagner Moura indicado a melhor ator, e na pré-lista do BAFTA, que é o Oscar britânico, ele não foi incluído, né, como melhor ator, ele não foi contemplado, e ele nem foi citado também no The Actor Awards, né, que é o antigo SAG, que é o prêmio do Sindicato de Atores dos Estados Unidos, que na verdade é um problema à parte, porque a premiação não indicou nenhum filme internacional, então assim, xenofóbicos com todos, né, sem distinções, mas isso deixou a gente muito tenso, porque o Globo de Ouro era a última oportunidade que o Wagner Moura tinha de vencer e de fato de ter chances de atrair olhares e ser indicado pro Oscar. Eu tava quase perdendo as esperanças, mas eu e você, né, nós dois assistimos a premiação ao vivo e foi muito satisfatório ver o Wagner Moura vencer. E, de fato, ter esse momento de alívio de... pelo menos a indicação vai rolar, sabe? Sim. Porque já ditou muito do que ia acontecer, né? A gente já ficou muito mais esperançoso com relação aos resultados, à saída da lista do Oscar, né? Que é o prêmio que nós estamos almejando neste momento. Bom,
né? Com tudo isso, a gente teve o belíssimo presente das 4 indicações de O Agente Secreto, né? E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre quais são as chances do Agente Secreto até este momento em cada uma das categorias. Por quê? Como agora a gente vai começar as loucuras da corrida até o Oscar, muita coisa pode mudar ainda, muita coisa vai acontecer, tem muita água pra rolar, então é o que a gente tem até o momento. Essas coisas podem e vão mudar, e aí a gente vai se atualizando. Campanha de premiação é muito imprevisível. Tipo, quem esperaria que ano passado a Carla Sofia Gascon enterraria ela mesma a campanha do próprio filme? Tipo, foi bizarro aquilo, a gente nunca imaginaria aquilo acontecer. E aquilo mudou a história daquele Oscar, né? A gente venceu basicamente por causa daquelas polêmicas. Da mesma forma, a gente tá numa situação, numa saia curta pra esse ano. E muitas coisas ainda podem acontecer, muitas coisas podem virar o jogo pro nosso filme. Porém, eu acho que esse ano a situação é muito mais delicada e talvez muito mais difícil. Pra mim, na verdade, a indicação de O Agente Secreto, principalmente pelos holofotes que o filme recebeu em Cannes, por um lado, a indicação dele pra mim era muito mais previsível. Tipo, beleza, esse filme vai estar no Oscar no ano que vem, tudo bem. Por outro, a competição tá extra acirrada esse ano. Tá complicado em todas as categorias, eu diria, né? Sim. Mas vamos começar pela categoria primeiro, a categoria de melhor ator, né? Da qual o Wagner Moura está indicado. Ele tá com aqui a competição, eu acho que, não sei como que está a sua perspectiva, Henrico, mas aqui eu acho que tá, assim, ainda mais difícil do que foi pra Fernandinha no ano passado. Porque, pelo menos até o momento, o foco do olhar tá muito em cima do Timothée Chalamet, que tem sido assim, né? O cara tá ganhando tudo. Ele é Emma Stone, puta merda. Eles tiram tudo já faz um tempão, né? Exato. E, enfim, a questão toda do ano passado, que dava um pouco de esperança pra Fernanda, era que a competição, ela tava bem mais equilibrada. Então, a Demi Moore tava ganhando algumas premiações, a Mike Madsen tava ganhando outras, e a Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro. Então, a coisa tava muito mais equilibrada. Até o momento, as principais premiações norte-americanas, o Timothée Chalamet venceu todas por Mighty Supreme, que é o filme que ele tá concorrendo. E ele fez parte da campanha no passado por Um Completo Desconhecido, que era um filme sobre o Bob Dylan. E o Timothée Chalamet, ele tá num momento da carreira que eu acho que ele não quer virar o Leonardo DiCaprio. O que é muito curioso, porque o Leonardo DiCaprio foi indicado também. Porque o Leonardo DiCaprio, assim como o Timothée Chalamet, ele era uma grande promessa, uma jovem promessa do cinema. Foi indicado por muitos filmes e ele demorou muito pra vencer. Ele foi vencer depois dos 40 anos com um filme que as pessoas nem consideravam o melhor. Meio que ele venceu meio que, tipo, prêmio de carreira, já que vamos dar um prêmio logo pra ele, né? Senão não vai ter mais oportunidade. Coitado. E o Timothée Chalamet já tá na terceira indicação dele, a melhor ator. Ele foi indicado por Me Chame Pelo Seu Nome, foi indicado por Um Completo Desconhecido e pelo segundo ano seguido por Mighty Supreme. E a campanha do Timothée Chalamet, e desse filme especificamente, tá muito centralizada numa noção de atuação de método, né? Então, o Timothée Chalamet, ele fala que ele passou anos treinando tênis de mesa, porque é um filme sobre uma promessa do tênis de mesa, né? Focado, né, inspirado numa história real. E ele passou meses mergulhando na história desse cara, vivendo como esse cara. Essa coisa toda de interpretação de método que eu tenho um pouco de preguiça também, porque, tipo assim, se você não consegue fazer... Seu trabalho é fingir ser outra pessoa. Se você não consegue fazer isso, tipo, fingir ser outra pessoa e voltar pra sua casa como se nada tivesse acontecido, você precisa ser a outra pessoa, você precisa passar por várias coisas. Você tem certeza que você faz bem seu trabalho? Tipo assim, tá ligado? Você acabando com o cara. Então, mas eu tô brincando. Eu gosto do Timothée Chalamet, gente. Eu não acho que ele é um ator ruim, não. Mas
ele tá tendo muito esse discurso, a campanha dele tem sido muito apelativa nesse sentido da interpretação dele de método, uma interpretação super marcante, e ele tem tido esse discurso desde ano passado dele ter esse desejo de estar entre os melhores, de ser um dos maiores da história, né, de colocar a sua marca na indústria. E eu acho que ele tá meio desesperado justamente para não ser um Leonardo DiCaprio de ser indicado várias vezes, não vencer nenhuma e só ganhar um prêmio de conciliação quando ele estiver na meia-idade. E ele tá meio desesperado, porque ele quer ganhar logo. Então, a gente vai ter que ver se a academia vai comprar esse discurso dele ou não, né? Então, até o momento, todo mundo comprou. Estão comprando, exatamente. Tá todo mundo comprando. Essa que é a grande questão, né? Então, por isso que ele é o principal, né? O principal, o favorito desse momento, né? Meio complexo. Por outro lado, mesmo se o Timothée Chalamet, se alguma coisa acontecer, se alguém, sei lá, cavar tweets do Timothée Chalamet, descobrir, cancelar ele e ele afundar a carreira, o que eu acho difícil, porque ele já é um cara bem quisto na indústria. Ele não é igual a Carla Sofia Gascon, que era simplesmente uma pessoa, uma outsider, né? Ela não tava dentro de Hollywood. Então, a situação é muito diferente, assim. Eu acho que é difícil isso acontecer. Mesmo se isso rolar, a gente tem o Leonardo DiCaprio, que é um dos principais atores da indústria, sendo indicado por uma batalha após a outra, que a gente comentou no episódio passado, dos favoritos do ano, que é um filme que eu adoro, e a interpretação dele, de fato, é muito boa. A gente tem o Michael B. Jordan, por Pecadores, que tá sendo indicado pela primeira vez a melhor ator, e é o filme com mais indicações da história do Oscar, com 16 indicações esse ano. Então é um filme muito visto. Tem o Ethan Hawke, por Blue Moon. Eu não assisti Blue Moon, então eu não posso falar sobre esse filme, eu não posso falar sobre a interpretação dele, mas o Ethan Hawke é um grande ator de Hollywood, então claro que os olhos estão pra ele também. E o Wagner Moura tem que, basicamente, ultrapassar todas essas pessoas. Eu tento não ser muito pessimista, porque o Globo de Ouro, a vitória foi mais fácil por dois motivos. Tem a questão de que as interpretações eram divididas por categoria, né, por drama e comédia musical. Tanto o Chalamet quanto o DiCaprio estavam em comédia musical, então a vitória do Wagner Moura foi facilitada nesse sentido. Inclusive, o Wagner Moura estava competindo com o Michael B. Jordan e venceu do Michael B. Jordan. E também tem a questão de que o Globo de Ouro, que eu não sei se você sabia disso, mas a maior densidade nacional do corpo votante do Globo de Ouro é de brasileiros. Cerca de 10% dos votantes do Globo de Ouro são brasileiros. Então, assim, então isso melhora isso faz muita diferença. E a tendência do futuro é que o Brasil ganhe mais Globos de Ouro. Justamente. Por isso. Né? Que também é um corpo votante mais que diverso, contempla né? mais diverso, que contempla maior número de nacionalidades, né? Tipo, o corpo votante do Brasil no Oscar é pequeníssimo, né? Não tem comparação. Então, a gente venceu do Michael B. Jordan no Globo de Ouro. Então, eu acho que a interpretação do Wagner Moura, o fato dele ter vencido Cannes, eu acho que isso é muito forte. E é isso, qualquer coisa pode acontecer, mas... ele chamou muita atenção, então assim, não é que ele não tenha chances, ele tem, né, ele está na indicação, né? E uma coisa importante, diferente da Fernanda Torres, Wagner Moura é um ator de Hollywood. Ele já fez parte de filmes, né? Ele fez Guerra Civil, que foi um filme da A24 de alguns anos atrás. Ele fez Narcos, ele fez uma série com o Brian Tyree Henry, da Apple TV Plus, que eu nem lembro o nome da série, não assisti, mas eu tenho muito interesse. Então, assim, ele tá na indústria. As pessoas conhecem ele não é uma pessoa qualquer. Então, ele mora em Los Angeles, inclusive. Então, assim, O Agente Secreto foi o primeiro filme dele falado em português em 12 anos. Então, ele já é uma pessoa que estava dentro da indústria, então os olhares são muito mais otimistas e positivos nesse sentido. Então, assim, qualquer coisa pode acontecer. Vamos cruzar os dedos. Sim. Uma coisa que eu acho relevante a gente destacar é que o Oscar desse ano, ele tá bem acirrado, porque existem, não que no ano passado não fosse, mas as obras são muito bem feitas, assim, são filmes todos muito bem dirigidos, os atores são muito bons, então realmente essa seleção de atores, ela tá mais difícil. Imagina, eu não tenho a capacidade de decidir, né? Não tenho. Inclusive, eu ainda não sei quais seriam as minhas apostas. Vamos ver até a corrida do Oscar, até finalizar, né, o dia do Oscar, aí a gente faz as nossas próprias apostas. Exato. Mas existe uma seleção de filmes
muito boa. Então, é uma coisa que, apesar de ser tipo, pô, a gente quer que o Wagner Moura vença aqui, mas só o fato dele estar sendo indicado já é, assim, uma coisa muito boa. Tipo, por exemplo, se o Michael B. Jordan vencer, eu não vou ficar triste. Nem tipo, a pau, aliás. Torço por ele também. Cara, em Pecadores, tipo, ele faz 2 personagens e ele luta com ele mesmo. É, tipo, muito foda. Incrível, incrível. Então é tipo assim, se ele vencesse, por exemplo, ficaria feliz. E é isso. Tipo, não, o Oscar não precisa ser Copa do Mundo. Apesar de nós brasileiros termos essa tendência, não precisa ser. A gente pode ver com outros olhos, né? Eu acho que, na verdade, a grande questão é que a gente não precisa atacar filme nenhum. Exato. Igual aconteceu com a Nora ano passado, que foi uma situação muito pesada. Né, galera? Não vamos fazer isso, não vamos repetir o mesmo erro. Eu não tenho muita esperança que isso vai acontecer, mas é foda, assim. Sim. Dito isso, bom, a outra categoria, a próxima categoria que a gente vai conversar agora é a categoria nova, que é a melhor direção de elenco, que é uma categoria nova que foi criada agora pelo Oscar após 25 anos, sem mudanças na lista de categorias. É assim, já é muito inovador por si só, e o Agente Secreto tá sendo indicado aqui, é também muito positivo. Eu acho que... Imagina, é tipo assim, é a categoria é o dia da estreia dessa nova categoria e o Brasil já tá dentro dela, assim. Esse filme já tá dentro dela. Quando eu vi essa categoria ser anunciada no momento, né, que eles estavam dando as categorias, eu já senti que o Agente Secreto ia ser indicado. E, honestamente, justamente por ser uma categoria nova, em que é tudo meio imprevisível, a gente não sabe qual que vai ser os critérios, como os votantes vão se comportar, é a categoria que eu tenho, tipo assim, eu tenho no meu coração que o Agente Secreto vai ganhar. E não é é uma coisa meio intuitiva mesmo, porque eu não assisti Hamnet, né, mas Pecadores e Uma Batalha Após a Outra estão indicados, e também são 2 filmes com elencos E Mário Supreme. extensos e elencos muito bons e muito fortes. A direção de elenco desses filmes é fantástica. Mas O Agente Secreto, ele é um filme que é guiado pelo elenco. Ele é guiado pelas pessoas que aparecem nesse filme, né? Justamente pelo que a gente falou, né? É um filme sobre pessoas. É um filme sobre as pessoas, são as pessoas que ditam o ritmo do filme. Então, é um elenco lotado de gente de todas as regiões do país. Então, é muito foda. Tipo, é um filme que se passa em São Paulo, Recife e Brasília. E todas essas pessoas atuam e influenciam na dinâmica do filme. Total. Então, eu não sei, assim... Eu acho que a principal preocupação nossa é com o SAG, porque o SAG é a principal premiação né, de elenco, né? Que o principal prêmio do Sindicato de Atores é melhor elenco. E o fato de a gente não ser contemplado e de nós sermos o único filme internacional nessa categoria pode enfraquecer a campanha para essa categoria específica, mas também é o único filme da Neon que tá nessa categoria, então acho que a campanha vai ser bem direcionada. E eu não sei, eu tenho esperanças, eu sinto que vai rolar. Eu sinto que vai rolar melhor elenco. E eu acredito muito que, tipo, pelo fato de não ter sido indicado ao SAG, não por uma coisa muito pessoal, tipo, não foi indicado ao SAG porque o SAG não indicou nenhum filme internacional. Então, eu acredito que isso seja... sei lá, traga uma certa esperança, porque se o filme não tivesse sido indicado, mas, por exemplo, o Valor Sentimental tivesse sido indicado, aí eu acho que talvez isso fosse um pouco mais preocupante aqui nessa categoria. Mas vamos ter fé e esperança. Eu também estou sentindo que essa categoria é do Agente Secreto. Mas vamos ver. Falando em Valor Sentimental, vamos para o melhor filme internacional, que Valor Sentimental é o nosso principal concorrente. Dessa categoria, 4 filmes foram exibidos em Cannes e 4 deles, que foram os exibidos em Cannes, foram comprados pela Neon, que é a distribuidora desses filmes nos Estados Unidos, que é basicamente um modus operandi da Neon. Ela vai para esses festivais, vê os filmes de maior destaque e sai comprando eles. Foi basicamente o que aconteceu com todos esses filmes. E assim como o Agente Secreto, que venceu 2 categorias em Cannes, alguns desses... A gente tem bons filmes de destaque aqui que venceram também, que também foram laureados em Cannes e que também têm força nessa temporada de premiações. O principal competidor é Valor Sentimental,
que é um filme norueguês do Joachim Trier, que já é um diretor renomado, já é um diretor que as pessoas olham, já é um diretor conhecido. Ele venceu o Grand Prix em Cannes, que é o segundo prêmio principal, que é só ficar abaixo da Palma de Ouro. E ele recebeu 9 indicações no Oscar. E é basicamente o filme internacional mais laureado dessa edição. E difícil. Né? É difícil de competir. Fora ele, outros filmes que foram indicados literalmente, foi apenas um acidente. Sim. Que já venceu também a Palma de Ouro em Cannes. Que foi o que venceu ano passado, né? Exatamente. E ele foi bem esnobado aqui no Globo de Ouro, né? É isso, assim, se por um lado o Globo de Ouro foi muito importante para dar força para a campanha de Agente Secreto, o Globo de Ouro foi basicamente o que afundou a campanha de Foi Apenas um Acidente, que é um filme muito olhado. O diretor dele, o Jafar Panahi, ele é um diretor muito conhecido, que basicamente já rapou todos os principais festivais de cinema do mundo. E uma questão muito importante é que ele é um diretor iraniano, só que ele é perseguido no Irã justamente por ele ser um cineasta crítico ao regime do país. Então ele gravou no Irã ilegalmente, ele entrou ilegalmente no país, gravou ilegalmente, e esse é um filme que eu não assisti ainda, mas é um filme crítico ao regime, e é um dos filmes que eu mais tenho interesse em assistir dessa campanha. E por conta disso, ele foi uma submissão da França, né? Ele não é uma submissão do Irã. E é um filme muito olhado, ele tem uma narrativa, né? Ele tem uma história interessante por trás. Só que justamente por ele ter sido esnobado nas principais categorias do Globo de Ouro, ele foi indicado a roteiro, a direção, a melhor filme. Foi indicado a 10 mil categorias e não venceu nenhuma. Então isso acabou enfraquecendo o filme no Oscar. Ele foi indicado a algumas categorias, foi indicado a melhor roteiro, a melhor filme internacional, claro, mas não foi indicado a melhor filme. E o fato dele não ter aparecido na categoria de melhor filme já basicamente tira todas as chances dele vencer essa categoria, né? Então... mas apesar disso, ele tem aquilo que você falou, ele tem uma narrativa muito forte por trás, justamente por conta da história do diretor. Então talvez não é impossível que comprem essa história também pra ele ganhar aqui nessa categoria. Sim. Os outros 2 indicados, eu diria que eles são mais azarões que a gente, que tem o Sirat, que foi a submissão da Espanha, que venceu o prêmio do júri em Cannes, e A Voz de Hind Rajab, que foi uma indicação, submissão da Tunísia, e estreou no Festival de Veneza, foi indicado ao Leão de Ouro. São filmes muito interessantes. Esse que eu acabei de falar, inclusive, ele é um filme que fala sobre a situação atual de Israel e Palestina, então é um filme super atual e relevante. Mas a real é que a principal competição está entre Valor Sentimental e O Agente Secreto, que são os filmes que têm vencido nas premiações. O Agente Secreto venceu no Critics' Choice Awards, venceu o Globo de Ouro também, enfim. E o Valor Sentimental, que tem sido o filme internacional dessa edição, que tem recebido os maiores louros, né? Foi indicado a melhor direção, foi indicado a melhor roteiro, que foram categorias que o Kleber Mendonça Filho não foi contemplado, o que é muito engraçado, afinal de contas. Exatamente. É meio bizarro, porque ele venceu o Cannes de melhor diretor, por que ele não foi indicado a melhor direção? Não, e o filme dele foi indicado a melhor filme e melhor filme internacional. Como que ele não foi indicado a melhor diretor? Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É, bizarro. Mas, enfim, o que você acha, Julia? Olha... Você tem esperanças? Eu admito que hoje... Eu acho assim, que se o Oscar fosse hoje, eu apostaria minhas fichas em Valor Sentimental. Não apostaria as minhas fichas em Um Agente Secreto. A esperança é a última que morre, a gente não sabe como é que as águas vão rolar, o que vai acontecer, e justamente em quem a Neon vai focar. Agora... porque eu acho que nesse momento tá fora das nossas mãos, depende da escolha da Neon, né? Exatamente, ela vai ter que escolher um filme pra focar pra campanha. Em quem ela vai focar? A gente ainda não sabe. Depois que a gente souber, talvez as nossas opiniões mudem. Talvez as nossas esperanças sejam renovadas, ou não. Mas hoje, neste momento, eu diria que Valor Sentimental é que levaria o prêmio. Apesar de eu estar torcendo muito pelo nosso querido Agente Secreto. Eu acho que eu concordo com você.
E eu acho que esse ano a gente tem mais chances de não levar nada do que ano passado. Justamente por toda a competição. A gente foi indicado ao melhor filme também, o que é um ótimo sinal. Justamente por aquilo que a gente sempre fala, que a indicação de melhor filme, acima de tudo, é um grande termômetro dos principais nomes da premiação, né? Então, tem uns nomes estranhos, tipo, F1, o que ele tá fazendo nessa indicação, tipo... Esquisito. Eles quiseram meio que trazer um filme mais popular, assim, mas que da boca do povo pra premiação. Eles costumam fazer isso, né? Mas por que F1? Não sei. Até, assim, vou ser polêmica, mas não acho que Frankenstein deveria estar aqui. Também não. Apesar de eu te adorar, Guilherme Del Toro, te amo, mas... Exato. Tipo... Eu acho que é justamente porque eu gosto muito da história do Frankenstein, adoro o livro e nem sou super preciosista com esse tipo de adaptação, mas... Não sei, eu gosto do filme, eu gostei do filme, eu não odiei o filme, não. Mas, assim, indicação de melhor filme, não daria. Assim, minha opinião pessoal, assim, não daria. Mas, ok, né? Então tem umas seleções, assim, essa seleção de melhor filme eu achei esse ano meio... mais esquisita do que ano passado, assim, eu não sei qual é a sua percepção, mas ano passado, pra mim, eu achei que tava um pouco mais... Eu acho que tinham filmes mais interessantes ano passado. Tava um pouco mais homogêneo ali, tipo assim, todos os filmes eram muito bons, assim, tipo, não tinha nenhum filme que eu olhava e falava assim, por que esse filme foi indicado? Isso não aconteceu no ano passado, né? Mas, enfim, é aquilo que você falou, o Agente Secreto Estar Aqui já é, assim, muito poderoso, assim, né? Mostra que o filme é super relevante. E que bom, né? Porque, como a gente falou, o filme é de fato um filme muito bem feito, é de fato um filme com uma mensagem muito poderosa. E que bom que as pessoas estão assistindo ele, né? E vão assistir ainda mais agora que ele foi indicado a melhor filme. É aquela coisa, diferente do ano passado, que o nosso episódio sobre Ainda Estou Aqui saiu na semana do Oscar. Então a gente tinha mais noção do termômetro. A gente tá gravando isso aqui no momento que saíram os indicados. A gente tem um mês ainda de tensão e ansiedade. Então, tudo pode acontecer. Pode ser que mês que vem a gente volte aqui pro podcast e fale: a gente vai vencer tudo, foda-se. Sim. A gente não sabe. Tudo pode acontecer. Mas é isso, assim. Só da gente poder tá torcendo pra esse filme. E um filme tão foda quanto o Agente Secreto poder ser laureado no Oscar, eu acho sublime, assim, e fico muito feliz de poder viver essa torcida por mais um ano, né? Pelo segundo ano seguido. Sim. E é isso que importa no fim das contas, né? Exato. Viva o cinema brasileiro e que ele seja cada vez mais reconhecido, principalmente aqui dentro. E que isso sirva para que políticas públicas de apoio ao cinema brasileiro, a base do cinema brasileiro, que são os funcionários, as pessoas que fazem e movimentam o cinema, que elas sejam melhor implementadas, melhor desenvolvidas, e que essas pessoas sejam de fato escutadas ou sejam de fato ouvidas e cuidadas por nós brasileiros e pelo governo. Enfim. E foi uma coisa que o Kleber Mendonça Filho falou no discurso dele, de quando eles venceram o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa, que esse filme continua inspirando diretores, continua inspirando artistas do cinema a continuar fazendo filmes sobre coisas que importam, sabe? Pra realmente explorar essa linguagem que é muito rica e que é muito importante. Que a gente continue fazendo filmes, que a gente continue produzindo filmes sobre a nossa história, sobre nossa vida, sobre Brasil, sobre tudo. Então, assim... E que tá sendo cada vez mais boicotado com a entrada dos streams aqui no Brasil, né? Então, é isso. Que essa mensagem continue e se perpetue aí a partir das vitórias e indicações de O Agente Secreto. Temos um quadro novo. Quadro sem nome. A gente não decidiu o nome do quadro ainda, mas ano novo, bloco novo pro podcast. Agora, todo episódio, fim de episódio, a gente faz um bloquinho de recomendações, que eu acho que é legal pra gente ter um termômetro durante nossas conversas de tipo, o que a gente tem consumido, o que tem movido a gente nas últimas semanas. E aí,
agora, todo fim de episódio, a gente faz um bloquinho dando uma recomendação para quem tá escutando a gente de algo que a gente tá assistindo, lendo, jogando e que a gente acha que possa acrescentar você que tá escutando a gente. A gente não tem nome pro quadro ainda, se vocês quiserem recomendar nomes, sugerir nomes, nós ficamos abertos. Exato, nós estamos precisando. Vamos pensar em nome ainda. Vamos pensar em nomes ainda, mas aceitamos sugestões. Sim. Bom... Qual que é a sua recomendação, Júlia, deste episódio? Para este primeiro episódio... Assim, como eu não vou me alongar muito, porque a ideia aqui é ser bem batido mesmo. Mas a gente tá nessa temporada de premiações e tal. Então, claramente, essas últimas semanas eu consumi muitas coisas do Kleber Mendonça Filho. Mas o Globo de Ouro me inspirou a iniciar uma série que entrou na minha lista de melhores coisas que eu já assisti. Que é The Pitt, que basicamente rapelou o Globo de Ouro, né? Como melhor série de drama e, enfim, ganhou o melhor ator em série de drama. Maravilhosa. E aí eu fiquei curiosa e fui assistir a série. E terminei a primeira temporada na quinta-feira agora. Eu não comecei a segunda temporada, que tá lançando os episódios semanalmente, né? A série é do HBO Max. E tá saindo, então todos os episódios estão saindo lá na plataforma de streaming. Ela é uma série médica, né? Só que eu nunca tinha assistido séries médicas, então quando ela lançou no ano passado, apesar de eu saber que ela era uma série premiada, muitas pessoas relevantes da indústria, pessoas que eu admiro muito, falando sobre ela, falando como valia a pena assistir e tal, mas eu achava que eu não ia gostar porque eu nunca fui muito de série médica. Mas essa série é excelente, fica aqui a minha recomendação, assistam The Pitt, excelente, muito bom. Inclusive você, Henrico, assista The Pitt, você vai adorar. Eu tô enrolando há meses para assistir essa série, eu já fui recomendado a ela 10 mil vezes e não assisti ainda, preciso ver. É muito boa. E você, conta aí. Eu vou fazer uma recomendação muito aleatória, mas é porque, como eu falei no episódio de favoritos, eu tô jogando bastante videogame agora. Voltei a jogar esse ano. E uma coisa que eu tenho feito, que é muito legal, é voltar a jogar alguns jogos de PlayStation 2. Porque eu tenho a PlayStation Plus Deluxe e uma das... eu não recomendo assinar, tá? Porque é muito caro. Mas uma das coisas legais de assinar a Plus Deluxe é que você recebe um catálogo de jogos clássicos da PlayStation, de jogos de PlayStation 2, principalmente. PlayStation 1, PlayStation 2, PSP. E dentro desse catálogo tem os jogos de Sly Cooper. A Julia conhece o Sly Cooper porque a gente jogava quando a gente era criança. Sly 3. Mas a gente tinha o PlayStation 2, só que a gente não tinha o jogo completo. A gente tinha um CD de demonstrações, só de demos. E a gente jogava infinitamente a demo de Sly 3, que era tipo só as mesmas 4, 5 missões. E a gente era obcecado, a gente adorava. A gente jogava à tarde jogando as mesmas missões sempre, e depois repetia e repetia. E eu tô... a gente nunca enjoou, né? Hoje em dia as pessoas enjoam tão rápido das coisas. O jogo é muito bom. É um jogo meio fantasioso mesmo, tipo, são animais antropomórficos, furries, e você acompanha uma gangue de ladrões. O Sly é um guaxinim, e ele tem o amigo dele que é o cara das tecnologias, que é o Bentley, e tem o cara que é o músculo, que é o Murray, e ele é o hipopótamo, e aí o Bentley é a tartaruga, e ele é o guaxinim, e eles fazem roubos, basicamente. E é muito divertido, e é um jogo muito dinâmico, e é um jogo muito criativo, e é muito legal. E eu tô zerando todos. Eu joguei o primeiro, joguei o segundo, e nesse momento eu estou jogando o terceiro, pela primeira vez completo na minha vida, e tá sendo muito legal. Eu vou parar de assinar esse ano a Deluxe, então eu tenho um tempo limitado para zerar, então eu estou meio que correndo para terminar logo. E tá sendo muito divertido. E é legal, tipo, jogar jogos clássicos, sabe? Hoje em dia a gente tá tão acostumado com jogos fotorrealistas, com esses gráficos perfeitos, que a gente esquece a preciosidade desses jogos antigos, com esses gráficos que por conta da tecnologia limitada também, apostavam em uma direção de arte mais fantasiosa, meio cartoon. E é um jogo muito divertido. Então, assim, recomendo, se você tem PlayStation, jogue Sly Cooper. Vale a pena. É bem legal mesmo. Tá à venda e vale a pena. Os 3 jogos tem na lojinha deles lá.
Vale muito a pena, gente. Então, essa é a minha recomendação. Esse foi o nosso bloco de recomendações. Espero que vocês gostem de como a dinâmica vai rolar dos episódios a partir de agora. Se puderem, deem esse retorno também. Conversem com a gente. Sim, e recomendem coisas pra nós também. Recomendem. Isso. Adoramos recomendações. E é isso, gente. Que conversa, hein? Obrigado por nos escutarem até aqui. Como a gente falou, a gente não sabia exatamente quanto tempo ia demorar e a conversa se estendeu e foi pra vários lugares e foi muito legal. Eu gostei muito de gravar esse episódio. Sim, eu também. Continue nos acompanhando nas plataformas de áudio e não esqueçam de avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for na plataforma que você escuta, da sua preferência, porque isso ajuda demais o podcast a continuar chegando em outras pessoas e outras pessoas conhecerem o nosso trabalho. Também, por conta disso, se possível, vocês podem compartilhar o podcast com amigos, em grupos de WhatsApp, com pessoas que vocês acreditam que também vão gostar do que a gente tem feito aqui e também da cobertura de Oscar que vai continuar. A gente vai ter mais episódios falando sobre esse assunto. Esse episódio foi editado por Yoshi Ohashi e vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais. A gente produz conteúdo pro Instagram e pro TikTok em @gêmeosemprosa no Instagram e @gêmeos.em.prosa no TikTok. Nos sigam também em nossas redes sociais pessoais. Vocês me encontram em todas as redes em @henricosouto, Henrico com E e Souto com U. E vocês me encontram no Instagram, no @Julia_Nunes. É isso. Muito obrigado e até mais. Tchau! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.